Eu vou responder de duas formas a pergunta do que é o sucesso pro Rafael. O sucesso pro Rafael, primordial, eu chegar às 5 horas da tarde no meu trabalho, ter meu filho na minha sala, poder brincar com ele, poder dar atenção pra minha esposa e jantar com ela. Eu tive sucesso se eu tiver isso. Como eu vou fazer isso é importante pra mim também, porque pra mim a ambição é algo muito importante. Só que se eu tiver chegado do trabalho pra jantar com meu filho numa casa de luxo de 2.000 metros quadrados, onde eu acabei de estacionar minha Porsche ali na garagem, e minha esposa linda e maravilhosa, e a gente foi dormir numa cama super confortável, é sucesso pra mim? É um prazer ter você aqui conosco nesta grande oportunidade de aprendermos com outras pessoas, outros processos, outros games. E para mim, de fato, é uma grande oportunidade. Estou com um amigo aqui hoje, o Rafa, da Elysée. E, aliás, eu posso dizer para você que a Elysée, para mim, não é apenas um case. Eu malho na Elysée. E a Elysée, para mim, é algo que eu posso dizer que, de tantas viagens, Rafa, que eu já fiz, e de tantos lugares que eu já visitei, vocês desenvolveram um case absurdamente sensacional. Seja bem-vindo ao My Business. Muito obrigado, Felipe. Agradeço demais o convite, principalmente que é um dos nossos grandes clientes lá, que teve com a gente desde o começo. É verdade. Tinha algumas falhas, alguns processos que aconteceram ali no meio do caminho. E aí a gente acabou criando toda essa estrutura hoje de gestão que tem ali dentro, que eu acabei replicando por outros negócios também. Rafa, vamos lá. Legal? Vamos começar. Você é jovem. Você tá É, com quantos anos hoje? um jovem senhor de 33. 33 anos, Rafa. Minha idade. Aí, tá Minha vendo? idade. Estamos aqui, 33. A galera dos anos 90. Né? É isso mesmo. Quase beiramos os anos 80. Anos Exato. 90. Vamos começar falando um pouquinho, antes de falar da Elysée, porque todo mundo pensa que um negócio começa no negócio. E o Perfeito, negócio, na verdade, tem um background. perfeito. Às vezes tem erros que fizemos antes, às vezes existem histórias que fizemos antes. Eu queria entender um pouquinho o Rafa, começando antes da Elysée. Rafa de família rica, que tinha muito Cara, dinheiro. Rapaz, que- andei de Porsche desde os 6 anos né? de idade. Como é que era isso? Conta um pouquinho da... Vamos começar com a sua história, Rafa. Como é que começou? Você é de Campo Grande? Sou de Campo Grande. Tá. Vou contar um pouquinho da minha história. Vamos lá. Rafael, ele começou a vida dele. Vou contar um pouco sobre carreira, né? Carreira, por favor. Então vamos lá. Comecei minha vida ali trabalhando aos 12 anos de idade, sendo caixa de supermercado. Então ali eu sempre tive um sonho na minha vida, e o sonho como qualquer outra criança. E qual que era meu sonho? Meu sonho naquela época era ter um tênis. Um tênis. Era um tênis para eu poder conseguir me inserir dentro daquela sociedade que era os meus amiguinhos do colégio. Porque sempre estudei em colégio público, só que eram colégios públicos assim centrais, então existia pessoas ali que tinham uma classe social um pouco maior. Então assim, sempre morei em periferia. Sempre fui criado, não tive pai, sempre fui criado apenas pela minha mãe. Então todos os ensinamentos que eu tenho de vida vem através da minha mãe. E aí minha mãe me ensinou sempre que tudo que eu quisesse na minha vida eu precisaria trabalhar para aquilo. Eu precisaria ganhar dinheiro, eu precisaria ganhar referências ou características, eu precisaria trabalhar para aquilo. Sua mãe trabalhava com o quê, Rafa? Minha mãe na época era manicure. Manicure. Minha mãe era manicure, ela Você trabalhava, morava só- ela era autônoma. Só você e ela moravam. Morava eu, ela e minha irmã. Sua irmã, mais eu nova? tenho uma irmã não, mais velha. Mais velha. Mais velha. Minha irmã já trabalhava, mas a minha irmã saiu de casa cedo, ela casou cedo. Então a grande parte da minha infância ali eu passei com Diferença grande só eu de e minha idade mãe. você e sua irmã? 10 anos. 10 anos, bastante 10 tempo. anos, Bastante 10 tempo. anos. E aí, com 12 anos, então, você falou, preciso comprar um tênis. Mãe, queria um tênis, E você aí nem eu pediu pra sua precisaria. mãe. Aí eu precisei. Não, na verdade, obviamente, né? Criança, pedi e, obviamente, minha mãe não tinha condições. Não que minha mãe não quisesse dar, Claro. mas ela não tinha as condições financeiras necessárias para conseguir dar aquilo para mim. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, isso eu acho que vem da personalidade, porque desde pequeno eu já falei, cara, eu vou conseguir, eu vou ir atrás disso, e aí eu fui descobrindo ali o que eu conseguiria fazer para ganhar dinheiro. E parece brincadeira que eu vou te falar aqui, mas eu comecei, na verdade, não trabalhando nesse supermercado, como eu acabei de falar, com 12 anos. Digamos assim que oficialmente foi, mas capinei uns lotezinhos do lado da minha casa ali, que era só fazer assim um recortezinho de capinar, e aí ganhava vintão, ganhava dezão ali. Mas você batia assim nos vizinhos assim e falava Porta a porta. porta a porta, Porta falava, a ó, porta. tudo Quem bom? tá precisando. Aquele menininho lá de 11 anos falando, posso cortar aqui o lote, me dar um dinheirinho, alguma coisa? Exatamente. Bem desse jeito. Exatamente. E Aham. aí até ficava cansado, depois não conseguia jogar bola com meus amiguinhos, mas isso eu tava juntando dinheiro pra comprar meu tênis. E aí eu juntava e não conseguia esse dinheiro desse tênis. Aí eu falava, cara, eu acho que eu preciso dar um jeito de ganhar mais. Tá. E aí eu conheci o dono do supermercado que ficava uma quadra da minha Você casa. lembra qual é o supermercado?
Era supermercado Josimar. Josimar. Que Josimar bairro supermercado. que é? Era no Nova Lima. Nova Lima. Nova Lima. Tá. E aí eu fui lá, inclusive o nome do dono chamava Josimar. E aí fui até o seu Josimar pedir um emprego pra ele. Ele falou, cara, mas você é um menino, eu não posso nem te empregar ainda. Mas naquela época, né? Naquela época a gente Mais tranquilo. já que a gente já não tinha tanta fiscalização aí Naquela como época a gente tem hoje. andava na carroceria do carro e tava tudo bem. Exatamente. Pelo menos a gente não foi criado naquela época da geração Z, que tudo a gente arruma uma desculpa hoje em dia, né? Pra não trabalhar. É. Sendo que o que devolve é o trabalho, né? Eu quero play. E aí seu Josimar falou assim, tá, pode ser. Tá, e o seu Josimar falou assim, ó, seguinte, eu vou te dar uma oportunidade pra você ficar empacotando aqui, então. Compra dos clientes. Aí comecei a empacotar e eu era curioso. Eu falei, seu Josimar, o que eu preciso fazer pra ser caixa? Ele, não, você não tem idade, não tem como. Aí aconteceu que naquela semana, o caixa do seu Josimar ficou doente. E o seu Josimar não tinha o que fazer. Aí ele falou, tá, vou te dar uma oportunidade, assume o caixa essa semana. Assumiu o caixa, deu tudo certinho, bateu tudo certinho, ele gostou e ele me contratou como caixa efetivo mesmo no período da tarde ali. Tudo irregular, porque não tinha nem como Não tinha nem formalizar. Senta aí. Senta aí, trabalha e você ganha trezentão no final do mês. E pra ele era ótimo pagar até menos. Tá lindo, e pra mim tava lindo que eu tava realizando meu sonho. Isso, né? E aí acabei realizando um sonho. Era meio período? Era meio período, meio período. Eu estudava de Você manhã, estudava de manhã. saía do colégio, almoçava e ia direto pro... E pro pra sua Josimar mãe? trabalhar. Pra ela era uma alegria ou ela ficava meio com medo? Não, meio pra minha receosa? mãe era orgulho dela. Tipo assim, Orgulho. pô, meu filho com 12 anos já tá trabalhando. Legal, legal. E aí comecei ali no Sr. Josimar. Aí depois do Sr. Josimar eu falei, cara... Peraí, primeiro mês você já comprou tênis? Primeiro mês eu comprei Alegria. tênis. Aquela satisfação Exato. de chegar com tênis. E aí, não, realizei. E aí, quando você realiza um sonho, você sente aquela glória de satisfação. E aí você fala, cara, Você falou, opa. quero ir pro próximo, né? Então vamos pro próximo sonho. E uma criança naquela época, e eu fui pros próximos sonhos. Que aí veio videogame, veio, sei lá, Sonho de celular, veio tudo. E aí eu comecei a construir esses sonhos trabalhando. Uhum. Aí passou-se muito tempo, esse mercado depois fechou, que era o mercado do Sr. Josimar, não abriu mais, e aí eu comecei a trabalhar, minha próxima etapa na vida profissional foi que eu comecei a trabalhar, era Seleta, que era tipo o Instituto Mirim na época, sabe? Que era o menor aprendiz. Sei, sim. Então aí aos 15 anos eu comecei a trabalhar para a Secretaria de Fazenda do Estado. Uhum. Aí trabalhei como menor aprendiz ali até os 17, eu acho, 18 anos, e aí eu fui efetivado lá dentro. Uhum. Aí continuei trabalhando na Secretaria de Fazenda ali por um bom tempo. Inclusive foi um grande processo de aprendizado na minha vida, porque ali eu aprendi disciplina, eu aprendi sobre horário, eu aprendi sobre que eu precisaria estudar para conquistar as minhas coisas. Só que eu acabei descobrindo nesse meio tempo, que eu fiquei ali muito tempo, porque depois eu acabei fazendo um concurso interno, acabei ficando ali dentro. Eu acho que eu fiquei ali até os... Você fazia o que lá? A gente mexia com fiscalização de posto de gasolina. Você era Eu era o assistente do fiscal tributário, que era o fiscal de renda que falava na Pra época. quem não sabe, o Mirim hoje vai ser o estagiário menos que estagiário. Não, exatamente. Eu lembro E disso. segundo palavras do meu chefe, o estagiário não tem... como é que é? O único direito do estagiário é que ele não tem o direito de ter o direito. É isso aí. É exatamente isso. E o Mirim é um programa, né? Era da prefeitura? Era do do estado. Era como se fosse algo particular, mas era era um programa que... Para menores, né? Para introduzir dentro do mercado de E trabalho. legal. Então você sempre teve no play do trabalho e tal. Sim, Depois que sim. você começou a trabalhar, você não parou mais. Não comecei. Só que aí, por exemplo, eu comecei a ver que eu entrei num mundo onde eu comecei a estudar direito. Tá. Fiz direito até o 10º semestre, mas não me formei porque eu não me via naquilo. E aí aconteceu a mesma coisa dentro da Secretaria de Fazenda que eu trabalhava. Então, por exemplo, era muito bom. Na época, pra mim, aquilo era um salário confortável, eu trabalhava meio período. Morava com sua mãe. Morava com a minha mãe. E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero. E aí eu comecei a ir para um outro caminho. Na época eu treinava musculação, gostava muito, eu era atleta, na verdade, de fisiculturismo. E aí, na época, eu tinha um cliente, não posso nem considerar cliente, era um amigo que falou assim, cara, quanto você cobra para me treinar? Uhum. Aí eu falei, cara, não faço... Vocês malhavam juntos. Eu falei, cara, não faço ideia. Academia de bairro. Academia de bairro, nunca trabalhei com isso. E aí ele falou, cara, te pago X. Aí na hora que ele falou, te pago X, eu falei, cara, eu tô ganhando em 1 hora o que eu ganho no meu mês inteiro pra atender esse cara. Ele falou, ele queria que você trabalhasse como personal dele. Personal dele. Tá. E na época nem sabia que precisaria de faculdade, de Não, você conselho. entendeu que era só
Dá o treino. Exato. Eu falei, cara, mas aí eu descobri que ali existia um caminho. Uhum. E aí, a partir daquilo, eu cancelei minha faculdade de Direito e comecei a estudar Educação Física. Pô, mas você cancelou no 10º No semestre. 10º semestre. Porque, cara, sinceramente, Felipe, não me arrependo. Porque eu já vi gente cancelar no 2º, no 4º, Não, no 10º. muita gente me Pra quem pergunta... não sabe, a faculdade de Direito tem 10 semestres. 10 semestres. Então você cancelou nos No 45 último. do segundo tempo. Concluí o nono, indo para o 10º, eu cancelei. Não quero mais, cancela. E aí, muita gente me critica até hoje por isso, porque, cara, nossa, era só um semestre para você ter formado, se você teria um diploma. E aí eu te falo, Felipe, nesse país hoje, será que esse diploma faria tanta diferença assim na minha vida? Uhum. Nessa carga que a gente trabalha hoje, nas pessoas que a gente almeja, aonde eu quero chegar, sinceramente, não. Então eu vejo hoje pessoas que nem formação têm e são pessoas falando da parte profissional de extremo sucesso. Então nunca foi algo que me apegou. Estudo é bom, é importante, só que o estudo para mim ele não se resume a um diploma. Tá, O claro. estudo para mim Estudo não necessariamente é diploma. Exatamente. Aham. O estudo para mim é se você se aprofundar em algo, você estudar uma matéria, você trabalhar sobre aquilo. Ser um especialista não significa ser um diplomado. E eu sempre fui muito curioso por tudo. Enfim, aí eu passei nessa época que eu fiquei trabalhando em academias. Você encerra, falando de estudo e paralelo ao trabalho, você encerra o direito, você estava ali, o que a gente está falando, o quê? Uns 21, 22 anos? 21, 22 anos. 21, 22 anos. E você fala, então agora eu vou perceber que eu gosto da área da saúde, Da área da saúde. musculação e tal, essa pegada. Vou começar a educação física. Exatamente. E aí, nisso... Mas você começou porque era obrigatório para você trabalhar? sinceramente, Ou porque você falou, porque eu cara, precisaria- quero aprender Não, o porque que eu vai me ensinar precisaria... na educação Não, física? eu tô sendo sincero. Claro. Eu comecei realmente a faculdade porque aquilo era necessário, senão eu não poderia trabalhar naquele ramo. Ok. Ponto final. E aí, inclusive, pedi, porque na época eu tinha um cargo de concurso, né? Na Secretaria de Fazenda, pedi exoneração, inclusive, porque eu queria trabalhar com isso. E na época, foi muito difícil pra minha mãe aceitar isso. É. Porque minha mãe tinha... Você tá na estabilidade. Não, e na minha mãe tinha, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser um sucesso, e meu filho já é concursado. Então, assim, pra uma família, para um cara que veio de uma família muito pobre, eu tava num caminho ali que tava dando tudo certo. O orgulho da família, naquele Exato. momento. Só que aquilo não me satisfazia. E aí, quando eu resolvi cessar isso, foi algo que decepcionou minha mãe, decepcionou minha família. Falando assim, cara, você tá largando tudo por conta de uma academia e etc. E no nono semestre, entrando no 10º. Exato. Aí eu- E você, na verdade, Rafa, não tava largando pra abrir uma academia, né? Não, Você muito tava pelo- largando pra trabalhar de personal. Ou pra... Até então, eu não Não conhecia... existia empreendedorismo Não, aqui, nada disso. O bichinho do empreendedorismo não tinha me picado ainda. Não, era só você querer ser personal. Se eu for personal tantas horas, dá pra fazer os cálculos, compensa mais. Gosto Exatamente. disso, é prazeroso. Essa era a perspectiva naquele momento. Na verdade, dentro disso tudo que eu acabei vivendo na minha infância, eu acabei descobrindo que o sucesso ele acaba sendo determinante a partir da frequência e a constância daquilo que você faz. Tá? Então, a partir da frequência e da constância daquilo que eu faço, me torna autodisciplinável para eu conquistar algo. Então eu falei, cara, se eu cessar isso e partir para esse outro ramo e seguir firme, eu tenho certeza que eu vou conseguir conquistar. Mas as pessoas de fora não tinham essa visão. Uhum. Então, apesar de eu ser um menino, com 22 anos de idade, 21 anos de idade, eu já acreditava nisso que eu poderia construir. Não tô falando absolutamente nada de empreendedorismo ainda. Eu queria seguir uma carreira particular. Eu não queria mais ser um CLTista, ou ser um cargo comissionado, ou ser algo que eu precisaria ter um chefe nas minhas costas falando. Eu queria ser o próprio senhor e a construção do meu próprio sucesso. Ok. Porque nisso eu comecei mesmo, sem saber o que era, a ter a autorresponsabilização. Você lia algo nesse sentido na época ou ainda não? Não, eu vou chegar lá ainda, que foi a parte que eu comecei a entrar dentro da literatura, e aí eu vi que as coisas eu fazia de maneira inconsciente, mas coisas que eu acabei descobrindo Você dentro sabe da que você literatura. vai falando, eu já ouço Napoleão Hill, já começo a ouvir Cara, isso, né? Foi, Você já, sabe eu que adoro ler. você sabe que eu tô te ouvindo, eu conheço Aham. e eu já percebo que Então, quando eu falo sobre essa parte de autorresponsabilização, porque era algo intuitivo, eu não sabia, não tinha você tava literatura vivendo o sobre isso. caminho sem necessariamente Só que eu sempre ter tido tive a orientação. autorresponsabilização. O Rafael, ele é responsável tanto pelo sucesso, tanto pelo fracasso dele. Quem vai determinar se eu vou dar certo ou se eu vou dar errado é eu mesmo. Eu não vou vitimizar o mundo, eu não vou vitimizar minha mãe, eu não vou vitimizar a minha parte social da onde eu vim. Eu sou o autorresponsável se eu vou dar certo ou eu vou dar errado. Então, de maneira inconsciente, eu já fazia isso. certo. E aí eu acabei trazendo essa parte do Rafael para dentro do mundo, digamos assim, privado.
que é o que eu trabalhava dentro de uma academia, era um CLTista ali dentro, tô trabalhando como CLTista não, né? Trabalhando como contrato de estágio. Uhum. E aí eu comecei a criar outras coisas. Eu falei, cara, tá legal. Aí eu comecei a fazer meus cálculozinhos. Falei, quando eu formar, eu vou ter X clientes, é isso, eu vou ganhar tanto, 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 tanto. Beleza, só que eu nunca fui muito conformado, né? Então eu falei, cara, mas vai demorar demais isso. Tá. O que eu vou fazer? Faculdade hoje de De educação física é 5 quanto anos. tempo? 5 anos. 5 anos. E aí, nesse meio do caminho, eu trabalhei acho que uns 2, 3 anos como estagiário. Eu falei, no meio desse caminho, eu falei, cara, vou contratar pessoas pra trabalhar pra mim, porque eu tenho um network muito bom, consigo clientes, só que eu não posso atender. Tua agenda tava cheia Tava, de clientes tava, já? tava, tava. E aí eu acabei formando um time. Deixa eu te fazer uma pergunta pra Claro. gente caminhar, Claro. só pra ter uma perspectiva. A gente tá falando aí mais ou menos de quantos anos de idade você tinha? 24, 25 anos. 24, 25. Quanto você tava ganhando Nessa época, nessa época? Você lembra mais ou menos? uns 15, 20 mil reais pra mim era muito dinheiro isso daí. Pô, 15, 20 mil reais com 24, 25 anos, trabalhando só de personal? Só. Hoje um personal, até hoje, ganhando 20 mil. Em Campo Grande, quando eu tive a minha equipe, que eu cheguei a ter... Mas esses 20 mil, 15 mil é com a equipe, ou você sozinho? Não, isso eu já tinha equipe. Com a equipe. Sozinho eu ganhava uns 8. Sozinho você ganhava uns 8. Uns 8. Você falou, olha, eu tenho, minha agenda tá lotada, eu ganho 8 mil, tenho 24, 25 anos, eu trabalho com educação física, percebeu um mercado aí. Mesmo que o nome empreendedorismo não foi, você Não. começou a ter uma perspectiva Exato. dizendo, ó, peraí. E aí aconteceu que nesse meio do caminho, eu acabei olhando isso, tendo uma visão. Eu falei, cara, se eu ganho X, se eu tiver mais 2, 3 trabalhando comigo, eu ganho 3x, 4x, eu vou acabar pagando um salário e eu vou atrás, basicamente, montando uma estrutura de um time comercial. Você tem entendimento daquilo na época ainda. Perfeito, entendi. Então, basicamente, eu era um captador de leads, trazia pro meu fluxograma de operação, quem atendia era eles. Você não tinha parte técnica, mas sabia, mas entendeu o play. Perdão da palavra, mas porra nenhuma. Entendi. Eu ia por intuição. É isso. Aí cheguei até na época, Felipe, na época que eu trabalhei, eu acho que com umas 8 pessoas trabalhando pra mim. Essa galera que trabalhou pra vocês era da academia ou amigos da Amigos faculdade? em comum. Não, era normalmente formados, né? Formado. Pessoas Mas formadas. aí você chamava esse cara formado, como é que era? Você chegava pra esse cara formado e falava assim, cara, eu tenho um cliente pra você. Pra Não, você falava, cara, é o depois, seguinte, como é que é? você tá com um cliente das 8 da manhã até as 11 horas? Fala, não, tem 1 ou 2. Eu falei, tá, 1 ou 2 você ganha quanto? Ah, eu ganho X. Eu falei, e se eu te pagar X, você trabalha pra mim? Mais ou menos isso. Ele falou, beleza. E aí eu fui montando a minha escalinha, a minha equipezinha Aí ali. você falava, ó, fulano, você vai atender Exatamente. o Rafael, Era João. quase um maestro da orquestra ali que ia falando, ó, faz isso, faz aquilo outro. E obviamente a gente ia se dividindo, E aí subdividindo. você acabou colocando quantos mais ou menos, você falou? Eu acho que o máximo que eu tive foi 8. 8. 8 pessoas trabalhando Legal, pra mim. legal. E aí... Nessa época eu cheguei a ter 134 clientes. Bastante pra caramba. Muito. Nessa época eu tinha Nessa época que eu tinha uns 27, eu faturava uns 40, pau. E você ainda conseguia você cuidar ou você ficou só fazendo... Cuidar, eu digo, dos Não, seus ainda clientes? fazia atendimento. Cara, acordava 4 horas da manhã, começava às 5, parava 11 horas da noite. E fazendo faculdade? Fazendo faculdade. Mas a minha faculdade era online, né? Ah, aí você conseguia fazer essa gestão nesse Então normalmente eu sentido. tirava final de semana ali pra estudar, Entendi. pra fazer as coisas. E aí você tá com 26 anos, Aí academia, nesse com meio do time... caminho que eu comecei a me relacionar, eu comecei a entender a importância do network. Então o network hoje, ele move o mundo, porque ele vai te conectar a pessoas para você criar novas coisas. Então a pessoa que tem network, você tem caminhos para você seguir na sua vida, você começa a ter direcionamento, porque às vezes você não adianta nada, você ter uma excelente ideia e você não saber a quem recorrer, quem te ajudar, a um investidor, a você conseguir um contato, a conseguir uma licença. Então o network acabou me proporcionando muito isso, porque eu acabei conhecendo deputados, vereadores, grandes empresários, médicos, então isso acabou me trazendo muito know-how. Mas você tava numa academia grande nesse período? Trabalhava na academia dos outros, na verdade. Aí não era uma academia, né? Era uma só, mas eu trabalhava numa academia, assim, que não tinha nenhum contrato nem nada, mas eu escolhia um local. Mas esse seu time que você montou, eles iam pra essa academia também? Todo em um local só. Tá. Tudo em um local só. Uhum. Dentro disso, aconteceu algumas coisas que aí o bichinho do empreendedorismo me picou. Certo. Porque daí eu falei, cara, esses caras estão me pagando, esses caras ganham bem pra caramba, eu vi a vida deles era mais tranquila, eles tinham tempo pra treinar, não tinha tempo pra nada. Falei, cara, eu quero isso pra mim. O que eles fazem? Aí eu comecei a
perguntar, ser curioso, ir atrás, sempre fui muito curioso. E aí fui atrás de o que era ser um empresário, o que era ser um empreendedor, o que é ter uma empresa, o que é abrir uma empresa. E eu acabei descobrindo que eu tinha uma empresa, sem saber. Aham. E eu falei, cara, que legal. Então, o que. E informal, né? Porque muita gente quer focar Informal, na formalidade para total, primeiro abrir o negócio. Você total, abriu o negócio para total. depois pensar em É formalidade. trocar o pneu do carro com o carro andando. Uhum. Então, nisso eu acabei conhecendo uma pessoa que sou amigo dele até hoje, inclusive em uma outra empresa que eu tenho hoje, que é a R-Sales, que a gente chega lá na frente daqui a pouco, que eu faço gestão de algumas empresas hoje em Campo Grande. E esse cara se tornou um amigo meu e esse cara eu considero ele um paizão pra mim, porque ele foi o cara que me apresentou ao empreendedorismo sem ele saber, talvez ele vai saber agora. Quem que é? É o Serginho, é o Sérgio Longo, que é o proprietário do Grupo Vale. Aham. Então, o Sérgio me mostrou o que era, os bastidores. Então, acabei sempre pedindo muitas dicas pra ele. Ia no escritório dele à tarde bater papo pra saber como que era a gestão, como que ele fazia, porque ele tinha muito funcionário, etc e tal. E acabei aprendendo muito com o Sérgio. Nesse meio tempo, eu acabei recebendo um convite dele. Ele falou, cara, é o seguinte, eu tô inaugurando um espaço que vai ser um... como se fosse um food truck Ok. na Valley, Aham. ali embaixo. Eu falei, cara, você não tá afim de pegar algo lá? Eu falei, cara, Ali na Avenida Afonso Pena. na Afonso Pena. Aham. Eu falei, cara, não tem ideia, Serginho, do que abrir. Ele falou, ó, tem isso, isso, isso e isso. Eu falei, cara, porra, vou abrir uma sorveteria lá dentro. Porque ele tinha sushi, tinha hambúrguer que ele abria, espetinho, alguma coisa assim. Eu falei, cara, não tem nada de doce. Vou andar de braçada sozinho. Resolvi abrir uma sorveteria. E nisso eu tinha um outro cliente meu, que era amigo meu, que era o Leonardo Ibrahim, que ele já tinha uma sorveteria. Acabei conectando ele. Eu falei, cara, vamos abrir isso junto? Você já tem know-how, eu tô com essa porta aberta, eu tenho uma grana parada pra investir, vamos investir nisso. Aí a gente entrou pra investir na sorveteria ali dentro, que chamava Steffens, Stephens. dentro da Valley. E assim, foi maravilhosamente mal. Porque tinha tudo pra dar errado, né? Você abriu Deixa uma eu te sorveteria fazer- dentro da balada. Deixa eu te fazer algumas perguntinhas antes. Claro. Com relação a essa sorveteria aí que foi onde você começou. Na verdade, o primeiro empreendedorismo, você teve que abrir CNPJ, tudo ali? Isso aí. Esse primeiro foi. Foi. Porque eu já tava com um cara que já era empresário, que era o Uhum. Leonardo. Uhum. Então, O Leonardo já Ibrahim. tinha, o Leonardo Ibrahim já tinha. Ele já tinha uma o sorveteria. já Essa tinha o CNPJ, já funcionava, já tinha já. o Play. E aí a gente só abriu, na verdade, uma filial. Foi uma filial. Uma filial. Mas ele te botou no contrato social Colocou, e tudo? bonitinho. Era Tá. tudo certinho. A gente era sócio igual, a gente dividia funções. Quanto você teve que aportar, você lembra? Cara, nessa época eu aportei uns 30 conto, 30. 30 conto. E era o que você tinha? Ou Não, assim, era o que eu tinha e pegando de banco emprestado, né? porque você minha ganhava, minha mas... vida financeira era uma bagunça. Eu ganhava, mas ao mesmo tempo que eu ganhava, eu gastava muito. E aí você falou, vamos abrir. Aí precisava de... Ia montar mais ou menos uns 60 mil, você tinha que levantar uns 30, o sócio mais ou Exato. menos isso. Aí a Pegou gente de tudo foi, e vambora. fomos colocando a mão na massa, coisa que dava pra gente pagar, a gente ia fazendo. E a gente acabou montando. E aí, cara, ficou um lugar super aconchegante, super bonitinho, ficou super instagramável. E aí deu muito errado, porque, tipo, o pessoal não ia comprar sorvete numa balada. E aí eu falei, cara, vamos começar a fazer sorvete alcoólico. Uhum. Aí eu comecei a fazer sorvete alcoólico lá dentro. Aham. Pra tentar ganhar um mercado. Você pivotou, você falou, Exato. ó, não tá dando certo, não vamos fechar, vamos tentar inovar dentro do Exato. negócio que já tá rodando. Exato. E aí ali dentro, acabou que, mesmo eu colocando o sorvete alcoólico, acabou também não dando certo. E aí acabou me frustrando muito. Por quê? Por exemplo, eu acho que eu fiquei uns 6 meses, uns 6, 8 meses aberto, chuto eu que eu fiquei ali. Não lembro exatamente o tempo. Mas foi pouco tempo. Eu lembro que o meu maior. Isso eu lembro, o número exato eu lembro. O meu maior faturamento do mês com aquela sorveteria foi R$ 758. Você fala lucro, o faturamento. Faturamento. Faturamento? Faturamento. Nossa. Aí eu falei, cara, olha a energia que eu tô colocando nisso. E deu Por muito mês? errado. Por mês. Brutão? Não, eu tô falando o maior. Nossa. Já teve mês de eu vender R$ 25. Mas aí é muito ousado pra você ficar 6 meses. Aí eu falei, cara, muito ruim isso. O que eu vou ter que fazer? Vou fechar. Claro. Aí fechei, Nossa. aí fiquei frustrado. Aí eu E, falei, fechou 0,0 ou ainda ficou com prejuízo depois? não, fiquei, guardamos assim, porque Vendeu na as época a gente ia coisas. pagando, então Entendi. não tive prejuízo, Você não não. teve prejuízo. Você Eu vendeu e tal. não vendi, porque até hoje esse container tá lá pra vender, dentro da Vale. Enfim, 6 meses, não deu certo. falou, não rolou. Aí o que aconteceu?
Nesse meio tempo que eu fechei, peguei uma amizade com o Leonardo, ele falou, cara, eu acho que deu errado, porque a gente tá dentro da Vale, etc e tal, vamos abrir uma outra coisa. E aí abrimos, cara, a gente abriu um monte de coisa, porque eu não vou estender, senão vai ficar muito longo, mas aí eu abri um dogão com ele, depois eu abri chamava Panda Faminto, que era, como é que eu vou te dizer o nome disso? Era tipo um wrapzinho que as pessoas Tá. colocavam sorvete dentro, eu nem lembro o nome. Mas você ainda continuou com sorvete ainda. Não, detalhe. Eu sempre trabalhei com saúde e com condicionamento físico. O que isso tem a ver? Aí eu comecei a ter essa ideia. Eu falei, cara, tipo, eu acho que tá dando errado as coisas que eu tô fazendo, porque não tem nada a ver no ramo do Mas que eu vamos tô só fazer atuando. uma linha sequencial. Certo. Desde a sorveteria, Uhum, a gente tem sorveteria de 6 meses, não deu certo. uhum. Aliás, Leonardo parceirão, né? Porque, Porra. pô, Não, e vocês me quebrando. ensinou muita coisa Porque também. quem quebra, fazer coisa de novo, é difícil a sociedade manter depois da quebra, Exato, viu? É muito exato. difícil isso acontecer. Exato. E vocês continuaram. A pergunta, mas você fazia empréstimo? O dinheiro da hora da onde? Você Os tudo meus ia personagens. pegando do personagem Eu e ia. falando, vamos aportando. Vamos Vamos ganhava aportando. no mês, eu falava, não, vou colocar aqui porque Vamos vai dar abrir o certo. dogão. Aí o dogão quebrou. Aí quebrou. Aí vamos abrir agora o Panda O Faminto. Panda Faminto. Não O deu Panda Faminto e certo. tal, quebrou. Não deu E certo. vocês não chegavam na hora dizendo assim, cara, não é pra nós isso? Cara, Chegou, não. Eu já cheguei N vezes já nesse sentido de eu falando, cara, eu não nasci pra isso. Não tem como. Eu acho que melhor eu continuar aqui na onde eu tava dando certo, que tá tudo bem. Nesse meio tempo aconteceu um problema familiar. Minha mãe, ela acabou entrando em depressão, que ela teve um problema particular, que eu não vou nem expor, mas ela teve um problema particular e ela entrou em depressão. Eu falei, cara, como sempre fui só eu e minha mãe, eu falei, cara, preciso arrancar minha mãe dessa. uhum, O que eu fiz? Eu falei, cara, eu trabalhava numa academia que tinham acabado de abrir, de deixar um espaço pra alugar pra uma lanchonete lá na frente. uhum, Falei, cara, vou alugar esse lugar e vou fazer um restaurante fitness com a minha mãe. E vou deixar minha mãe tocando. uhum. Esse deu certo. Como que era o nome do restaurante? Chamava Limão Papaya. Limão Papaya. Limão Papaya. Era onde aqui? Ficava no Carandá Bosque. Tá. E aí eu comecei a abrir, aí eu abri esse restaurante ali, que era o Limão Papaya. Aí dentro do Limão Papaya ele começou a dar muito certo. Eu falei, cara, pô, tá um lucrinho legal, minha mãe ganhava uma graninha, eu tirava uma graninha por mês. Pra quem faturava 700 Esse você entrou sozinho? Ou com o Leonardo também? com a minha mãe. Não, sozinho. 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 Sua mãe era uma funcionária, ela tava ali, ela não botou dinheiro. Não, isso que eu quero coloquei dizer. minha mãe como uma sócia. Ela não botou dinheiro, mas ela colocou trabalho. Tá, ela era a sócia que trabalhava. Entendi. Exatamente. E eu não trabalhava. Eu basicamente só o que Fez o precisava. aporte, montou e mãe, toca aí. Exatamente. Ok. E Dentro melhorou muito pra ela, né? Foi muito bom. Porra, ali ela começou, na verdade, não só financeiramente, melhorou pra minha mãe ela se conectar a pessoas, né? Porque eu via isso, e o que me fazia bem era conectar, se comunicar, porque hoje, pra mim, o que eu gosto de fazer é se conectar a É pessoas. verdade. Então eu vi que isso fez muito bem pra ela. E aí, dentro disso, que a gente abriu o Limão Papai ali no Caraná Bosque, começou a dar tão certo que um aluno meu falou, cara, vagou um espacinho ali no Dama Mal, que ficava na frente dos damas, Sei. vamos abrir um trem desse lá, porque, tipo assim, Um dos alunos lá da academia. um cliente meu. E aí ele falou, vamos abrir lá. E aí ele falou, cara, vai dar super certo, porque ali não tem nada fitness, etc e tal. Eu falei, ah, bora, vamos arriscar lá. Aí ali a gente entrou num espaço maior, num 50-50? 50-50. E aí a gente Com entrou o mesmo nome? com o mesmo nome, Limão Uhum. Papaya. Era como se fosse a segunda unidade. Uhum. Aí a gente entrou num lugar maior, aí a gente entrou numa questão de funcionários, ter mais funcionários. E aí, no começo foi bem difícil, nos 3 primeiros meses, não tava dando muito certo. E aí começou a engrenar as coisas. Só que aí eu comecei a perceber que o Carandá começou a não faturar tão bem por conta do Dama, porque eu tirava energia que a gente colocava lá dentro e colocava dentro do Dama. Por quê? O que acontece? Hoje eu entendendo um pouco sobre gestão, que é o que eu gosto de Você fazer, faz a análise e entende o que e é. hoje foi que eu não criei processos. Eu só resolvi abrir. E é o que, na verdade, muitas empresas hoje acabam sendo fadadas ao fracasso. Por quê? Porque não é feito processos antes, não é feito os testes antes. Eu não crio uma previsão do que pode acontecer. Então, por exemplo, Mas por que uma operação influenciava na outra? Tendo em vista que a localização era tão distinta. porque, por Explica pra exemplo, gente aí. o que acontece? Eu tinha uma mão de obra só, que era a minha cozinheira, que era minha mãe. Tá, Certo? ok. Ou seja, o padrão de comida que eu tinha no Carandá não era o mesmo padrão que eu tinha no Dama, porque eu tinha contratado uma outra pessoa para ir pro Dama.
Perfeito? Então, ou seja, não existia uma receita de bolo, que isso é um procedimento operacional padrão do que existiria para dentro de processos de alimentação, lá dentro. Então, por exemplo, o X que eu vendia aqui no Carandá não era o mesmo X que eu vendia no Dama. Mas aí sua mãe ficou no No Carandá. Carandá. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, o Dama não tá vendendo, tirei a pecinha aqui, Tirou sua mãe e colocou no coloquei Dama. lá no Dama. E aí começou a vender no Dama. Ah, Só que aí o meu Carandá começou a não vender mais. era sua mãe a chave do negócio. Ou seja, eu precisaria criar processos, porque minha mãe, a partir do momento que ela ensinasse uma cozinheira, ela delegasse da maneira correta, tivesse uma receita de bolo, ó, 50 gramas disso, tanto tempo, enfim, isso são processos. Claro. O produto seria o mesmo. Só que eu não tinha esses processos, porque eu era total amador, porque... Mas na época você não se tocou quanto a isso. Nem um pouco. Não. Isso eu falo hoje com a cabeça que eu tenho hoje. Claro, entendi. Então, assim, na época, a minha decisão foi, vou fechar o Dama. Vou fechar o Dama. Mas o Dama tava subindo e o Carandá Só tava que o descendo. Dama estava subindo, mas mesmo assim não chegava no faturamento do Carandá e as despesas do Dama era muito maior. Então eu falei, é melhor eu puxar o carro aqui e falar, aí, vamos dar um passo para trás e segurar essa operação aqui para que ela continue funcionando, O entendeu? teu sócio achou de boa? Ou ele... Não, fechado? Não, foi tranquilo, porque para ele também não tava, Não ele tava não fazendo tava sentido. contente, não tava fazendo sentido para ele também. Tá. A gente tentou até onde deu, porque assim, sempre com todos os meus sócios eu sou muito transparente, com todos eles. E eu sempre trabalhei com muita honestidade com todos os meus sócios. Então, por exemplo, cara, é isso que é acontecendo, é isso que tá acontecendo. Vai dar certo? Vai dar certo. Eu sou um cara que eu dificilmente largo o osso. Eu roo até o final, mas na hora que eu não vejo que eu não vejo projeto de futuro, aí fica difícil. Aí dificilmente eu chego e falo, cara, tem alguma ideia pra gente trazer, pra gente tentar melhorar isso? Porque eu cheguei aqui no fim da linha. Eu acho que isso é, na verdade, até um insight que as pessoas deveriam ter, porque às vezes as pessoas elas investem tempo em negócios que elas deveriam pausar porque não tá dando certo mais e as pessoas acabam insistindo em sonhos dela. Então ela eleva algo pessoal, ela eleva algo sentimental para dentro de um negócio, que é algo que eu já aprendi. Eu não posso levar sentimento para dentro de um negócio. Por quê? Negócio ele foi feito para dar lucro, negócio ele foi feito para dar resultado, negócio foi feito para ser gerado empregos, não para você ter sentimento de amor. A partir do momento que eu tenho sentimento de amor dentro de um negócio, que eu já tive, aquele negócio possivelmente vai começar a não dar muito certo. Porque quando eu coloco amor, eu começo a gastar coisas que eu não deveria, eu começo a não me importar com quanto eu tô faturando, com quanto eu tô gastando, porque eu quero ver aquilo rodar, eu quero ver meu sonho acontecer. Ah, isso pode ter uma previsão para ter um equity lá na frente? Pode, mas isso a gente tá falando sobre startup. Você precisa ter uma visão de futuro. Quando você perdeu a visão de futuro, você, por exemplo, não tem um diferencial no mercado, você não está tendo faturamento, você está com uma despesa alta e você não tem um processo de, por exemplo, vou abrir a empresa para uma rodada de investimentos, que isso é um equity, você está vendo um Claro. futuro. Cara, você não está vendo nenhum desses pontos, para. Para e dá uma analisada. no caso. Para, porque É. gasta energia em outro lugar. É. Porque, assim, quando você fecha uma porta e aquela porta, Deus quis fechar ela, é melhor você deixar os planos deles acontecer, o plano de Deus acontecer, porque isso é hoje que eu levo para os meus negócios. Então, por exemplo, tudo que eu vou fazer hoje em dia eu coloco nas mãos dele. Você acha que se você tivesse a cabeça que você tem hoje, a maturidade, a experiência, você teria mantido aberto? Qual deles? Esse de comida Do limão papaya? limão papai? Sim, tinha futuro. Tinha futuro. É. Se eu tivesse. Você vê hoje que você fala, Se eu cara, tivesse aquele a lá dava pra gestão, ter. se eu tivesse a gestão que eu tenho hoje, o processo de gestão que eu tenho hoje, seria algo que poderia virar até uma franquia. Poderia até. Você fechou então no Dama. Fechei no Dama mas primeiro. manteve lá, no Carandá. Fechei lá no Carandá quando bateu pandemia. Ah, pandemia. Entendi. Fechei no Carandá quando bateu pandemia. Bateu pandemia, não aguentei. Cara, falando falando em pandemia, porque lá no Carandá ficou aberto mais quanto tempo até chegar a pandemia? Mais um ano, mais ou menos. Mais um ano. Mais Deu um ano, pandemia. Mais um ano. Aham. Quando tinha pandemia, você tinha apenas de negócios o limão papaya, né? Uhum. Limão papaya Uhum. e o personal. Perfeito. Perfeito. Pandemia. Então, esse foi um momento. Cara, porque pandemia, é o momento que eu ia chegar nessa história. academia e tudo com pandemia. Foi o momento que eu ganhava X Tinha o time ainda, tinha e as ganhava pessoas. 0 no outro mês. É isso. Ganhava 0, realmente 0. Então, naquele momento, eu nunca, como você sabe, eu já falei lá no começo, eu nunca tive pai rico, nunca tive família rica. Então, ou seja, eu era autorresponsável por tudo que dependeria da minha vida.
Então eu tinha aluguel, eu tinha prestação de carro, eu tinha cartão de crédito, eu tinha tudo para pagar. Mais ou menos eu tinha despesa fixa, sei lá, de uns 10, 15. E eu tinha R$ 0. Eu não saberia como fazer dinheiro. Eu não faria ideia de como fazer dinheiro para pagar minhas contas. E você tava sustentando sua mãe nesse momento já? Porque Não, eu também ajudava. porque fechou o Limão Papai. É, Sua mãe mas voltou a manicure? eu ajudava, só que minha mãe fazia os biquinhos dela por Entendi. fora, fazia um bolinho para vender ali. Minha mãe sempre se virou. Claro, entendi, Acho que o preço entendi. dela um pouco. É. E aí chegou pandemia, Limão Papai fecha, personal ninguém vai mais na academia. Acabou, lockdown. Lockdown, não tem, não é nem que não quer, não pode. É, não era, foi lockdown. Além de nem poder. Primeiro foi o lockdown, que daí impossibilitou. Aí depois do lockdown que voltou a abrir, o pessoal ficou com medo. Uhum. O pessoal falou, cara, não vou. O pessoal ficou com medo por duas situações. Situação financeira, número um, porque ninguém. A coisa não ficou ruim pra um, ficou ruim pra todos. Então a gente não sabia o que ia acontecer com a economia dali pra frente. Dois, as pessoas ficaram com medo de morrer. Então, por exemplo, vou arriscar minha saúde pra ir na academia. Você chorou? Você entrou em desespero em algum desses Eu momentos? entrei em depressão, Felipe. Você entrou em depressão. Foi a primeira vez que eu entrei em depressão, foi a primeira vez que foi muito pesado, que eu senti algo muito ruim. Nunca tinha sentido aquilo na minha vida, porque eu falei, cara, Você ficou sem chão. pra mim chegou o fim. Eu falei, cara, eu vou desistir. Vou desistir porque não tenho o que fazer. Tipo assim, eu falei, cara, eu vou largar de tudo, vou começar a estudar. Porque na época, para você ver como que a mente é tão. Que ela é tão. Acaba manipulando a gente. Porque na época, como fechou todos os negócios, os empresários que eu tinha como visão de sucesso, eu via aqueles caras tendo problema nas redes sociais. Eu falei, meu Deus, um João Adib, um Abílio Diniz tendo problemas. E aí eu falei, cara, então não é esse caminho que eu quero. Eu vou estudar e vou virar funcionário público. Porque se eu estudar e virar funcionário público, eu tô garantido. Uhum. E aí comecei a entrar num limbo que eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Será que como funcionário público eu estaria me sentindo realizado? E você começou a estudar. Comecei a estudar. E aí eu falei, cara, cheguei a um ponto que eu cheguei, Felipe, eu não tô realizado. E eu falei, cara, eu preciso realmente estudar o que que é isso. O que que é negócio. Aí aconteceu que nesse meio tempo que eu tava mal, esse mesmo amigo meu que era sócio comigo no Limão Papaya, ele tem uma fazenda em Bonito. E aí ele falou, Rafa, vamos pra lá, ficar uns dias lá em Bonito, aliviar a cabeça. Espairar. Isso aconteceu bem numa época que era. Eu acho que eu tinha. Eu não sei o porquê, eu não lembro a data comemorativa que era, mas eu tinha ganhado um livro de uma tia minha de presente. E eu nunca fui de ler, Felipe. Nunca peguei um livro pra ler. E aí eu lembro exatamente, como eu tava num limbo muito mal, e eu nunca fui um cara de beber, nunca fui um cara de fumar, e o pessoal tava tudo ali naquela área social, amigos, confraternizando ali fora, na fazenda, bebendo, etc e tal. Na época eram as lives, né? Então o pessoal tava ali fora, confraternizando, eu falei, cara, não tô nessa vibe. Não tô. Lembrei desse livro que tinha ficado dentro do meu carro. Falei, cara, vou pegar esse livro lá e vou pro quarto ler. Vou ler. Vou ler, porque não pegava celular, não pegava nada. Falei, é o único caminho que eu tenho. E graças a Deus, porque Deus eu acho que ele coloca certas coisas no nosso caminho de umas maneiras engraçadas. Então, tudo acontece como tem que acontecer. Então, Qual era o livro? cara, Esse... O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. Ah, conheço. Harvey Road, o autor. E aí eu nunca tinha lido um livro. Nas primeiras 15 páginas que eu li daquele livro, eu não consegui parar de ler. Eu virei a madrugada lendo aquele livro e eu terminei aquele livro em um dia. Em exatamente um dia eu terminei aquele livro. Aquele livro, No dia seguinte você já acordou às 5. cara, quase. Mas aquele dia, pra mim, eu conto ele como um dos pontos de inflexão na minha vida. Aquele livro me ensinou coisas. E pra quem não sabe o que seria ponto de inflexão, é aquele momento, né? É a virada de chave. São momentos chaves na vida que mudam toda a sua trajetória. Exatamente. É aquele momento que você tem como continuar indo reto, mas tem como você pegar um caminho bilateral. Uhum. Aí é o momento que você resolve por esse caminho, que ele muda o trajeto para onde vai chegar o destino final. Então isso é um ponto de inflexão. E um livro gerou isso. Esse livro foi um dos primeiros pontos de inflexões que eu Claro. tive. E nesse livro eu comecei a entender de que o quão resiliente eu precisaria ser, o quão positivo eu precisaria ser, o quão disciplinado eu precisaria ser para mim conquistar tudo aquilo que eu precisava. Então, dentro desse primeiro livro, me instigou
a ler novos livros. Porque dentro do conhecimento que eu trouxe desse livro, como eu te falei que eu sou um cara que não vem de uma família estruturada, eu não tive pai para me ensinar o que era certo e o que era errado na minha vida. Uhum. Então eu descobri que o livro me ensinava isso. Mas tem alguma coisa que você lembra no livro que te chamou mais atenção? Um ou dois pontos que Por você exemplo, fala? ele conta o primeiro que me instigou a ler muito esse livro, que foi, por exemplo, bem no comecinho que ele fala do autor, que é o Harold Urod. Ele sofreu um acidente de carro e naquele acidente de carro que ele sofreu, ele viu a vida dele perdida, porque ele sangrou muito, ele ficou com paralisia, ele tinha tudo para desistir da vida dele ali naquele momento. E aí ele começou a ir para um outro ponto, ele começou a empreender, ele começou a trazer outras coisas, ele conheceu uma esposa maravilhosa depois que ele tinha perdido um relacionamento, que ele vivia na bebedeira, ele era palestrante inclusive na época. E aí ele sofreu um acidente de carro após ter bebido. Então, aquilo foi um ponto de inflexão na vida dele. Eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Uhum. E aí eu comecei a ter que depois daquele momento da vida dele, ele criou hábitos que sim era acordar às 5 da manhã. Por que que muita gente até hoje zoa? Hoje, cara, tipo, você não vai ter sucesso acordando às 5 da manhã. Realmente, não existe uma fórmula mágica. Claro, não Você é... pega João Adib, você pega Carlos Semenzato, esse cara não acorda às 5 da manhã e tem muito sucesso. Mas qual que é a diferença? Às 5 da manhã, tá você e Deus. Você tá sozinho. O nível de detalhes que podem atrapalhar o comecinho do seu o dia barulho do é dia, né? muito menor. É. Seu telefone não vai tocar às 5 da manhã, a não ser que seja uma emergência. Você não tá ouvindo pessoas fora da sua casa. Então, seu nível e o seu poder de concentração naquele momento é o melhor do dia. Então, naquele momento, eu aprendi que eu precisaria me conectar com Deus, eu precisaria estudar. E aí as coisas começaram a fluir. Aí veio a pandemia, aí depois passou a pandemia. E é muito engraçado essa história porque casou muito. Aí eu li esse livro, eu comecei a ler outros livros. Aí eu comecei a ler Poder do Hábito. Aí eu comecei a ler Clube das 5 da Manhã. Aí eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre. E Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Comecei a ler vários livros. E aqueles livros começaram a me trazer ensinamentos que nunca ninguém, nem colégio, nem mãe, nem pai me trouxe. Por quê? Eu não culpo minha mãe, porque minha mãe me deu a melhor educação que Lógico, ela podia. perfeitamente. Então, o que ela tinha para dar de melhor, ela me deu com o que ela tinha. Só que talvez a ambição que eu tenho até hoje é a que eu tinha para eu chegar àquele ponto, eu precisaria de ensinamentos. E aí eu comecei a descobrir que o meio me influenciava. Uhum. Então, alguns amigos que eu andava, parei de andar, porque eram amigos que me levavam para barzinho, para balada e etc e tal. Inclusive, só voltando, porque senão eu vou esquecer. Tá. Inclusive, eu tava trocando ideia com um amigo meu, um grande amigo meu, que é o Douglas, esses dias. E a gente tava batendo uma ideia sobre isso, que, por exemplo, as pessoas mais introvertidas são as pessoas que mais dão sucesso na vida. Por quê? Porque o mundo externo não atrapalha elas. Então, por exemplo, é o que eu tava conversando, inclusive, com ele, porque a gente tava falando sobre as pessoas que normalmente estão todo final de semana num barzinho, que toda hora tem um aniversário de amigo pra ir, que toda hora tem o churrasco da quinta, que tem isso, que tem aquilo outro. Tá, qual momento você tá usando pra você progredir a sua carreira, pra você progredir a sua vida? Então eu comecei a entender que eu precisaria me afastar de pessoas e conectar comigo. E isso às vezes frustra amigos, frustra Você familiares. começou a dizer não. Exato, só que aí a gente começa a desligar pessoas da sua vida, aquelas pessoas passariam a ser necessário você desligar elas. Por quê? Porque, por exemplo, muitas pessoas até hoje, Felipe, me cobram, falam, cara, você não tem tempo pra nada, você deveria dar mais atenção pros seus amigos, você deveria ficar... Cara, eu gostaria, só que a vida pra mim ela é feita de processos, e eu me encontro num processo da minha vida que eu preciso construir aquilo que eu quero, pra eu dar o que eu quero pra minha futura família, que eu nem tenho ainda, mas eu sou um cara que hoje, como eu trabalho com gestão, eu sou um cara que planejo tudo aquilo que eu quero antes de acontecer. Então, eu precisava planejar aquilo, eu preciso construir aquilo. Então, essas críticas, às vezes, das pessoas, é porque elas não vivem o que eu vivo. Uhum. Elas não passaram pelo que eu passaram. Talvez elas não tenham as ambições que eu tenho. Então, por exemplo, hoje eu sou um cara que não julgo ninguém. Eu não julgo porque cada um tem um porquê fez aquilo. E ela tá num processo da vida, né? Tem gente que de Exato. fato tá numa etapa que você. Exato. É igual nós falamos aqui nesse podcast. Você acabou de dizer, hoje eu tenho cabeça que eu faria diferente em processos do meu passado. Exato. Né? E de fato, às vezes você se comparar com o seu passado é até desleal. Exato. Porque você hoje não tem como você se comparar. Exato. Da mesma forma que as pessoas em um momento da vida delas, Aham. elas estão onde você estava.
Exato. E se comparar com você hoje, É muito é diferente. complexo, porque ela não passou pela essa trajetória que você Por acabou exemplo, passando. é como se alguém tivesse me conhecido há 2 anos atrás. E até então essa pessoa me conheceu numa fase e eu preciso chegar pra essa pessoa que se ela assistir algum dia, prazer, meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou outra pessoa. Porque o mesmo Rafael de um ano atrás não é o mesmo de hoje. De fato. Porque a gente passa por períodos de maturidade, de provações, de coisas que a gente passa na vida que eu nunca tive na minha porta, batendo dia 5, boleto, folha de pagamento, pra eu precisar acertar 80 vidas dependendo de mim. Então, cara, a responsabilidade é maior. Aí você começa a se conectar a Deus, você vê, cara, realmente, ó, na vida empresarial que tava dando certo, mas na vida particular, talvez as coisas não estariam dando mais certo se eu cumprisse essa e essa palavra de Deus. Uhum. Certo? Porque dentro da palavra de Deus ele fala é, que você leia a palavra, que você siga a palavra e tudo que será seu, Deus vai te honrar. Então, não adiantava eu ter conhecimento e não seguir aquilo. Porque eu sempre fui um cara muito católico, sempre fui muito da igreja Não católica. apenas um ouvinte, mas um praticante. Exato, só que eu não era um praticante. Eu Sim, não sim. era. Porque eu era um cara muito disciplinado quando eu falava de âmbito profissional. E talvez no âmbito pessoal eu não era esse cara. Então, por exemplo, as pessoas que às vezes julgam é porque conheciam um cara de 2, 3 anos atrás. Rafa, nós passamos então, você viu como que eu acho precioso como a vida, né, que Deus acaba direcionando nós por caminhos que nos levam a etapas que jamais imaginaríamos diante de dificuldades e Uhum. tribulações. Você contou que por conta da pandemia entrou num processo de depressão. Ah, verdade. Nesse processo de depressão, até esse amigo falou: meu amigo, vamos para uma chácara, vamos espairar, vamos tirar a cabeça, né? É aquele amigo que às vezes está ali até, né, para poder melhorar, tentar falar, olha, se divertir um pouco, como se a depressão ficasse em Campo Grande, como se a depressão ficasse dentro de casa e não te acompanhasse junto, né? Perfeito. Mas quando você chega lá, o seu coração ainda tá apertado e você não tá com vontade de socializar. Perfeito. Você não tá com vontade de socializar. Celular não pega, você não tá com vontade de socializar, o que eu tenho? Vou me isolar. Mas como eu não posso ficar no celular, no Instagram, numa rede social, vou pegar um livro. E um livro, como conversamos aqui nesse podcast, foi a maneira que Deus iniciou um processo na sua vida de, vou usar até talvez essa expressão, de libertação daquele status que você se encontrava naquele Perfeito. momento. Né? Pelo menos o pontapé inicial. Perfeito. Daquele momento, porque a pandemia não acabou no dia seguinte. Não. Né? Terminei de ler o livro no dia seguinte, acabou a pandemia, Tudo começou a dar pronto, certo. tudo começou a dar certo. Né? Tem gente que um ponto de inflexão é um momento, mas que momento que inicia uma fase. Exato. Né? E essa fase ainda tem etapas. O que aconteceu dali pra frente? Dali pra frente eu comecei a ter o que eu tinha falado um pouco anterior. Que eu comecei a ter aquela autorresponsabilização um pouco mais forte. Que, por exemplo, eu não tinha dinheiro, eu precisava pagar a conta, então eu falei, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Comecei a negociar com o dono do apartamento. Falei, ó, cara, tô passando por essa situação, você tá vendo o que tá acontecendo, etc e tal, consegue segurar pra mim? Segurou. Falei, beleza, já tenho... Check. Aí tá, banco. Cara, banco não consegue segurar. Beleza, aí eu falei, tá, eu preciso... Por quantas parcelas atrasadas pra eu perder o bem? Comecei a fazer esses cálculos. Claro. Eu falei, beleza, Tem que ficar vou, 3. vou esperar vencer a terceira, eu pago uma. É isso aí. E aí que foi. Que mais? Precisaria pagar cartão de crédito. Falei, cara, deixa estourar, não tem o que fazer, eu preciso viver, preciso comer. Então, deixa estourar. Uhum. Acumulei dívida. Problema nenhum. Acumula aí onde a gente conversa. Aí eu falei, tá, beleza. Acumulei as dívidas que eu precisaria. Mas eu preciso comer. Uhum. Preciso viver. Certo? Aí eu falei, cara, tudo fechado. O pessoal não tá vindo treinar. Eu falei, vou ter que arrumar um jeito. Aí eu comecei a fazer live de treinamento, eu treinando e cobrar por aquilo. Ah, é? Sério. E aí? Aí eu comecei a fazer live, vender as lives, aí começou a entrar pouco dinheiro, mas entrou um dinheirinho, dava pra comer. E aí nisso liberou o lockdown. Só que o pessoal tinha medo de treinar. E as academias, na verdade... Ah, não, liberou o lockdown, mas as academias ainda eram fechadas. E aí eu falei, cara, preciso dar um jeito de arrumar um canto pra eu treinar, porque o pessoal tá vindo pra campo parque, aberto, etc e alguma tal. coisa. O que eu Fazer um fiz? funcional. Liguei pra um amigo meu que era dono de uma academia. Falei, cara, me empresta uns equipamentos, umas coisas aí pra mim levar. Tinha um amigo meu na época que era dono de uma choperia. Falei, cara, me empresta esse espaço seu aí do seu galpão pra eu colocar uns equipamentos aí pra atender um povo. Aí comecei a atender esse povo lá. Seus clientes que... Mas eram poucos, eram 5, 6. Claro.
que iam lá. Comecei a atender esse povo, eu comecei, puta, tem uma luzinha no fim do túnel. E nisso, o engraçado é que eu tinha tudo pra parar com os meus hábitos. Que hoje eu sou um cara que, depois a gente pode até falar sobre isso, mas hoje eu sou um cara muito metódico. Muito. Então eu tenho exatamente o horário que eu acordo todos os dias, eu tenho exatamente o horário que eu medito, o horário que eu oro, o horário que eu leio a Bíblia, o horário que eu leio os meus livros de empreendedorismo. Tudo pra mim é um cronograma do que eu faço exatamente todos os dias. Engraçado que mesmo nessa época a gente não é feito. Inclusive, eu até postei um vídeo, agora há pouco antes de vir pra cá, que disciplina é a gente fazer aquilo, a gente fazer aquilo que a gente faria nos dias bons e dias ruins. Uhum, Então, isso é disciplina. uhum. E aí eu comecei a fazer naqueles dias ruins que estavam acontecendo, eu continuei com a minha mesma rotina. E aí, pra mim, as coisas começaram a acontecer. E é aí que vem uma situação que eu acho que é Deus que colocou aquilo naquele momento. Eu tava atendendo um cliente nessa choperia, em plena pandemia, toca meu telefone. Aí eu pedi licença pra ele, falei, cara, preciso atender aqui rapidinho. Era uma amiga minha, que era dona de uma academia daqui de Campo Grande, que tinha falido. E ela não queria mais. Ela ia mudar de estado. Ela falou, tô indo embora, quero voltar pra casa dos meus pais, não quero mais. E você é um cara que eu confio muito. Eu quero te vender minha academia. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo, né? Você acha que eu vou ter dinheiro da onde pra comprar sua academia? Pandemia? Tipo assim, eu não tenho grana, impossível. Ela falou assim, não, Rafa, eu confio em você. Eu vendo a academia pra você e na hora que você abrir de novo e começar a faturar, você começa a me pagar. Eu falei, puta, cara, que bom que as pessoas confiam em mim ainda. Aí eu falando com aquilo no telefone, desliguei o telefone e falei, bingo. Cara, final do túnel, tá vendo? Na hora que eu passar esse negócio, eu vou estruturar. E eu comecei já na minha cabeça, falando, não, vou trazer isso diferente, vou fazer isso diferente naquela academia, etc e tal. Eu falei, cara, acho que agora eu vou começar a empreender no lugar certo. Porque até então eu só tinha empreendido em caminhos que não eram o que eu pregava e o que eu fazia. Dentro disso, quem estava treinando, fui pra casa, contei pra minha mãe, mega animado, falei, mãe, aconteceu isso, 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 etc. Ela, nossa, meu filho, que bom. Ela ficou feliz? Nossa, demais. Ela viu uma luz no fim do túnel junto comigo. Uhum. Minha mãe sempre me apoiou muito. Depois disso, que eu dei muito errado, tipo, por exemplo, que eu dei muito errado, não, que eu larguei mão lá do meu cargo público, lá do direito, e eu mostrei pra ela que dava pra ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta, É. ela começou a confiar em mim. Sim, sim. Ela queria seu bem, é porque ela não Exato, via o que você via. exato. Mas depois que você mostrou E aí pra ela, ela. aí minha mãe sempre hoje me apoia muito nas decisões que eu quero tomar. Dentro disso, eu cheguei em casa, contei pra ela, ficou mó felizona, meu telefone toca. Leonardo, meu atual sócio, falando, Que Rafa, não é o mesmo. não, é Leonardo Nassif esse. Uhum. Rafa, seguinte, cara, eu acabei, desculpa, tá, mas eu acabei escutando a sua ligação, que você tava falando, que Ele você, era que você aluno. era aluno, que você vai investir numa academia. E assim, eu vendi uns animais meu, que ele era do hipismo, né? Falei, vendi uns animais meu e eu tô com uma grana parada. Se você, caso precisar de um sócio, eu tô aí com você. Eu falei, Você nossa. falou, não, da onde que vem essas coisas? Eu Ele falou. falei, cara, não é possível. Aí eu falei, cara, seguinte, eu tenho uma reunião marcada com essa menina hoje à noite pra ver lá como é que vai ser, o que é o inventário, o que ela vai pedir pra eu pagar ela. E eu vou falar que eu vou entrar com sócio e vamos pra lá e vamos ver como é que a gente vê pagamento, vê tudo isso, porque eu também quero entrar com a minha parte igual. Aí ele falou assim, não, beleza, vamos nessa reunião. Fomos lá, ele animou, gostou. Aí ele falou, aí eu falei pra ele, eu falei, cara, seguinte, o preço que ela pediu, eu tô fazendo uns cálculos aqui, como você tá entrando de sócio, Quanto que ela tinha pedido? Você lembra? cara, era Na uns época. 180 mil, mais ou menos. 180 mil. Ela te vendeu ponto, com tudo. Exato, Tá. com tudo. O prédio era alugado. O prédio era alugado. Uhum. Tá. Aí, assim, apesar de ser uma academia simples, era uma academia bem localizada, cara. Uhum. Ficava ali na Maranhão. E aí ela pegou e falou pra mim assim, Rafa, é isso, essa proposta. Eu falei, Léo, como você tá entrando de sócio, dá uma segurada hoje, antes de eu dar uma resposta pra ela, deixa eu chegar em casa e fazer uns orçamentos que eu acho que se a gente comprasse tudo novo e abrisse num novo ponto, ia sair o mesmo valor. Aí beleza, fui pra casa, meu irmão, varei madrugada fazendo orçamento, blá, 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 blá. Cheguei, tipo assim, dava uns 10 mil reais a mais se a gente fosse fazer tudo novo, computador, equipamento, tudo. Eu falei, cara, Léo, pela desvalorização desses equipamentos, não tá valendo a pena. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos arriscar. Aí na época eu ainda tinha uma gordurinha ali pra pegar dinheiro no banco. Eu falei, cara, vou arriscar. Já tô aqui na merda mesmo.
Era de cheque especial? Ou era de Era, não, empréstimo? empréstimo. Empréstimo. E aí, Tinha crédito pessoal lá no é, banco pra pegar. e aí eu falei, cara, vou fazer isso, vamos ver o que que dá. Quanto você pegou no banco? Você lembra? Cara, uns 50 mil. Você lembra de... E a taxa tava pandemia, Nossa. a taxa tava mais baixa, Muito. né? E aí o resto eu falei, cara, vamos parcelando, vamos ver o que que a gente dá, vai passando cartão, cheque, Até chegar a der. data eu vejo. o que vai acontecer. Aí ele falou, tá bom. Então vamos. Só que agora, como é uma academia nova, eu vou ter que apresentar esse projeto pro meu pai. Tem problema? Eu falei, não. Mas por que ele precisaria? Por curiosidade, a diferença da Porque academia todos nova os negócios era dele de ele família eles envolve o ali. pai dele. Entendi. Todos os Aquele negócios padrão dele. de família. Vamos fazer um Exato. A negócio... família dele é bem É tradicional aqui. um projeto familiar, todos os Exato. negócios. Aí eu Entendi. falei, cara, vou montar uma big apresentação, né? Pra apresentar pro pai dele, pra conquistar o pai dele. Aí passei a noite fazendo aquela apresentação, PowerPoint? rolo. Aí mostrei felizão os números pro pai dele. Cheguei no outro dia na reunião com os pais dele. Rentabilidade, quanto que geraria, Mostrei gastando. tudo pra ele. Aí o pai dele, a resposta que deu não foi nem pra mim, foi direto pro Leonardo. Nem olhou pra você. Olhou pouco. Aí ele olhou direto pro Leonardo e falou assim: filho, eles mexem com eucalipto, né? Você sabe que se eu colocar esse dinheiro seu aí no eucalipto, eu faço pelo menos 3 vezes esse valor que ele tá te falando que você vai fazer isso em 3 anos. Eu falei, puta, pra mim foi um balde de água fria. Falei, nossa, tomei tinta, né? Não vai fazer mais nada, não vou abrir mais nada. Vou voltar no status zero. Nisso, depois que saiu da reunião, o Léo me mandou um áudio. Ele falou, irmão, seguinte, eu ouvi o que meu pai falou, mas eu acredito no negócio e eu vou entrar com você de qualquer jeito. Então, não desanima, não. Você nem acreditou. Falei, cara, não, eu vi que aquele cara era ponta firme. É, né? Eu vi, tipo assim, por exemplo, mesmo se um dia ele vier a não ser mais meu sócio, é um cara que eu vou levar pro resto da minha vida. Porque é um cara muito caráter, me ensinou a ter muito caráter em tudo, nas mínimas linhas, sempre deixou tudo muito claro. A humildade dele é absurda. Absurda, porque ele vem de uma família muito boa. E assim, ele é um cara que tava trocando lâmpada comigo, pintando parede, todo momento. Então, ele é um cara assim que eu admiro muito também. Então, naquele momento, você fez uma conta aí, mais ou menos, de 190 mil. Você falou que cada um vai ter que botar uns 80 mil. Esse era no inicial. Isso era na cabeça, Não, né? não. Isso era a conta inicial do projeto ali. Exato. O primeiro projeto ali. Start. Não, academia 180, 10 mil a mais a gente compra, 190, 80, 80, né? Você acabou de falar. Eu levantaria um empréstimo de 50, ele botaria uns 80, a gente... Nesse meio tempo, a gente começou a fazer churrasquinho no final de semana pra gente falar sobre o projeto, das coisas que a gente ia fazer. Num desses churrascos, tava um amigo nosso em comum, que era o Ivan, que ele era um construtor. E ele ouviu a gente conversando daquilo e falou, o que vocês estão mexendo? Ele falou, não, pô, vou abrir uma academia, etc e tal. Ele falou, mas vai ser aonde? Eu falei, não, a gente tá vendo um prédio ainda. Ele falou... Mas vocês pensariam em alugar um prédio. Alugar um prédio. Essa era a Aí percepção. ele falou, pô, onde vocês querem a academia? Eu falei, cara, eu queria mais ou menos nessa região. Central? Era, na época, no Autonomista. Autonomista, tá. Falei, cara, quero aqui porque não tinha boas academias ali, eu vi uma oportunidade de mercado. Falei, cara, eu acho que vai ser aqui. Ele falou, não, faz o seguinte, cara, eu mexo com BTS. BTS, pra quem não sabe, é o BitSuite. Suit. É. Aí, que é o construtor pra alugar, né? Que só pra gente esclarecer o pessoal, basicamente BTS é, eu sou construtor, eu construo, eu gasto, eu invisto, e depois vocês me pagam um percentual do que eu gastei, né? Perfeito. Então era essa a questão. Não, eu falei, não, Era tá tudo lindo. Falou, ótimo. Falei, cara, tá do jeito que eu quero, vai ser a academia do jeito que eu quero. Mas ele falou de valores, de quanto que seria o BTS naquele primeiro momento? Na primeiro época diálogo? era 1%, mas depois a gente foi diminuindo, enfim. Não, mas o quanto ele estaria disposto a investir? No construir? Prédio, na época já era 1,5 milhão, mais ou menos, pra fazer. Ele falou, eu construo um prédio de 1,5 milhão. Aham. E vocês me pagam 1%. Perfeito. Esse era o primeiro diálogo. O primeiro start. Né? 1,5 milhão, vocês vão pagar 15 mil por mês de aluguel. Aham. Aí você falou, pô, mas um prédio de 1,5 milhão do jeito que a gente quer... Vai ficar Vai coisa ficar linda. Não sensacional. vai investir em nada do prédio, ele vai investir em tudo. Então tá E tudo vocês tranquilo. compraram os equipamentos. Exato. Dentro do cálculo que você tinha feito. Dentro disso a gente começou a fazer projetos, fizemos até projeto arquitetônico dessa academia. A gente tá falando que ano, mais ou menos? Quantos anos atrás aí, mais ou menos? Deixa eu puxar aqui Uns agora. 4 anos atrás? 20 anos, 2020, 19, por aí. Tá, é. Falando por aí. Se a gente tá falando 2020, 19, a gente tá falando uns 4, 5 anos atrás. É, mais ou menos isso. Tá. Aí, nesse meio tempo, meu sócio chegou pra mim e falou assim, Rafa, você não acha que esse modelo de negócio de academia já tá meio fadado em Campo Grande? Tipo assim, pô, tem... O Leonardo. Tem um Smart Fit. Ele sempre já administrou as empresas do pai dele, então ele tinha uma experiência muito grande, né? Apesar da pouca idade.
E aí ele pegou e falou pra mim, Rafa, o que você acha da gente tentar fazer algo diferente, disruptivo? Como que a gente quebraria essa margem, tipo, Que academia normal. de low cost, Tá. que é o que tava dominando o mercado, rede low cost? Aí eu falei, cara, vamos ter que procurar então as melhores do mundo, ver o que eles fazem diferente, e atingir um público diferente. Aí eu comecei a pesquisar quais eram as melhores academias do mundo, a gente acabou descobrindo que uma academia em São Paulo, bem renomada, ela tinha um ramo que chamava Boutique Academia. Qual é o nome dessa academia? É Lesank. 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 Mas é uma rede ou é uma Não, é uma só. Uma só. Só que essa academia, ela nos chamou a atenção porque em 2020, em 2018, 19, 20, que foram 3 anos consecutivos, ela ganhou como a melhor academia do mundo. Do mundo. Do mundo. São Paulo. Isso eu tô falando Europa, tô falando nos Estados Unidos, que são big academias. Ela ganhou como a melhor academia E a do primeira mundo. vez que você viu eles foi pesquisando o Google. Aham. Aham. Eu falei, cara, alguma coisa diferente esse cara tem que ter. Aí eu comecei a olhar, falei, caraca, o que eles ofereciam. Muito curioso. E aí foi o que eu aprendi na minha vida, que o não eu sempre teria. Vocês foram lá? Ué? Na Lesank pra olhar tudo? Então, é isso que eu tô te falando. Ah, tá. Aí eu cheguei lá que o não eu sempre teria. Aham. Por quê? Falei, tem uma empresa, tem um dono. Fui atrás do dono. Quem era o dono? Eu não, minha maior cara de pau do mundo. Eu entrei no meu Instagram e mandei uma mensagem pra ele. Falando exatamente do meu sonho. Falando, ó, passei por isso, isso, Mandou um isso, direct. isso. Aham, mandei um direct. Passei por isso, isso. Eu admiro você por isso, isso. E eu gostaria de pegar um pouco do seu know-how, porque eu só gostaria de aprender. Não me veja como concorrente. Contei pro meu sócio. Falei, aí o meu sócio deu risada. Ele falou, velho, você é sonhador demais, cara. Esse cara tem milhões de seguidores. O que ele vai te responder, velho? Na mesma tarde, esse cara me respondeu. Na mesma O tarde. que ele falou? Ele falou, cara, gostei da sua história. E eu vou estar em São Paulo na próxima semana. Viaja pra cá, vem pra cá que eu vou te apresentar tudo. Aí eu falei, Léo, é agora, irmão. Como é que foi a sensação quando você viu a mensagem? Cara, foi tipo assim. Que eu acho que Deus coloca a mão nas coisas que ele tem que colocar pra ele nos guiar pro caminho certo. Porque realmente, o meu sócio ele tinha razão. Não faria sentido aquele cara me responder. Porque eu tô pedindo conselhos pra abrir uma empresa no mesmo ramo da dele. Claro. Aquele cara tem milhões de seguidores no Instagram. Por que que eu, uma pedrinha, uma gotinha de água no oceano, ele capturou e falou, não, E vou pra dar dar ouvido. o time dele, né? Pra... Semana seguinte você foi pra Sampa. Fui pra Sampa, eu e meu Foi sócio. você ou o Leonardo? Não, foi eu e meu sócio. E ali a gente descobriu o que aí até hoje eu trago pra outros negócios meus, que é o quanto Campo Grande ainda é escasso sobre atendimento. Porque lá, basicamente, a gente tem um grande negócio muito bonito, projeto arquitetônico incrível. Obviamente, ele pensou em algumas coisinhas ali que o pessoal não tinha pensado, que era tipo colocar uma sauna na academia, ter um médico, ter um nutricionista, alguns âmbitos que as pessoas ainda não arriscavam aqui. E um valor muito agregado. Porque ele sempre falou do valor agregado para nichar o público dele. Ele saberia que pessoas o criticariam por isso, ele saberia que perderia muitos clientes por isso, mas o nicho dele era aquele. E ele nunca perderia isso. Vocês chegaram em São Paulo e foram direto pra academia, na Alessandro. Chegamos em São Paulo, fomos direto pra academia encontrar ele. E aí ele tava lá. Tava lá. E aí, como é que foi essa primeira experiência? Não, a primeira impressão que eu tive foi absurda. Pra muita gente pode parecer ridículo o que eu vou falar aqui, mas pra mim foi tipo assim um sonho de guri. Eu tava na frente da academia dele, eu tava falando com ele pelo WhatsApp, falando, cara, tô te esperando aqui. Ele falou, cara, já tô chegando aí. E a academia fica nos Jardins, ali na Avenida Alameda Lorena. Baita bairro. em São E ali você sabe que passa só carrão. Só carrão. De repente, meu irmão, eu vejo de longe, vindo assim, ó, rasgando ali na Avenida Alameda Lorena, uma Ferrari branca, velho. Linda. Nossa, coisa maravilhosa. Estaciona na frente da academia, o dono desce. Eu falei, não é possível. Falei, não é possível que um dono de academia fez isso, cara. Tipo assim, cara andando de Ferrari. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele me apresentou todo o projeto. Ele contou a história dele também, que por isso ele resolveu me responder, que ele viveu a mesma história que a minha. Então, por exemplo, cara, eu era personal, trabalhava, tinha cargas horárias absurdas. Trabalhava, se eu não me engano, ele era de São Paulo, mas era do interior. Brasileiro. Brasileiro. E ele falou, cara, resolvi ir pra São Paulo capital e ir atrás do meu sonho. E Como aí, é o nome dele? Rodrigo Sangion. Rodrigo Sangion. Rodrigo Sangion. Hoje em dia ele é palestrante, ele é coach, ele Legal. é um cara incrível. E ele tinha, na época, já vários negócios ou a academia que Não, era o na época. carro-chefe dele? Não, na época era academia, mas ele tinha alguns outros negócios, Tá. mas eu não tinha conhecimento dos negócios dele. Mas a academia era o carro-chefe que você conhecia dele. Exato. Uhum. E aí, naquele momento ali, ele acabou trazendo um pouco do know-how dele.
Agora, quando vocês vê uma academia dessa, São Paulo, vocês falaram, vamos ver como é que a gente adequa isso para Campo Grande? Ou vocês falaram, A a gente gente, quer fazer isso em Campo Grande? cara, na verdade a gente teve que adequar isso pra Ou realidade daqui. assustou? Você falou, cara, isso nunca daria em Campo Não, Grande. isso encantou. Isso encantou, porque eu Encantou. via algo lá, porque tudo começa lá. Tudo começa lá. O que a gente replica pro Brasil. Então, por exemplo, se tá lá, dá certo em outro lugar. Só que o que acontece? Qual que é o grande chave do empreendedorismo? A gente tem várias gavetas. E eu tô acostumado a abrir a gaveta 3, 4, 5. E eu já sei o que tem dentro dessa gaveta. O segredo do empreendedorismo é quando você abre a 10 e você não sabe o que tem lá dentro. Pode ser algo ruim? Pode. Mas pode ser algo maravilhoso. O que eu e o Leonardo fizemos? Abrir uma 10, abrir uma gaveta nova, onde ninguém tinha aberto. Que é trazer uma boutique academia pro estádio Mato Grosso do Sul, que a gente tá falando sobre luxo em algo que a gente não tem nenhuma marca consolidada de luxo aqui dentro de Campo Grande. Uhum. Assustou no começo? Muito. Assustou muito, mas era algo que eu e ele decidimos. Cara, vamos seguir reto e direto pra isso. Quando você bateu o olho na academia, vocês estavam planejando um BTS de 1,5 mais ou menos. Não, isso na verdade a gente tava planejando no BTS até antes de visitar a Alessandro. Isso que eu te falei. Não, até antes de visitar a Alessandro. Aí você chega, você tá Vou- planejando, antes de visitar a Alessandro, um BTS de 1,5 milhão, investimento de 190 de equipamento. Quando você vê a Alessandro, na sua cabeça, em algum momento passa, da onde eu vou tirar grana pra fazer um negócio desse? Obviamente. Porque Obviamente. você fala, maravilhoso, acho que dá certo. E sabe qual que é engraçado, Felipe, dessa história? Quando a gente voltou de lá, a gente sabia que já não era mais aquilo que ia dar certo. Bem nessa época que a gente não sabia que mais isso ia dar certo, o terreno que o cara tava comprando pra fazer o BTS deu errado. Deu errado porque por conta de licença ambiental. Deu errado. E ele falou, cara, é o seguinte, mas eu tenho um terreno, que é onde ela é hoje, que fica ali na região central. Ele é um pouco menor desse terreno, mas a gente pode ver de construir um prédio maior, de andares. Sobe Uhum. ele. Falei, cara, legal. E a gente tinha acabado de voltar de São Paulo, passamos pros arquitetos qual que era a ideia, para eles pegarem como referência, e falamos assim, cara, ousem. A gente tá te dando a referência do que a gente quer. A gente quer algo premium, a gente quer que a pessoa se sinta em casa, eu quero focar em atividade física, e uma ideia do meu sócio que a gente teve, na verdade, que era ter um bar lá em cima para socialização. Por que veio a ideia do bar? A primeiro modo, meu sócio já tinha comentado antes da gente ir pra São Paulo, que queria ter um bar na academia. Eu falei, cara, você tá ficando maluco? Você vai ter um bar numa academia? Tipo, não conversa, não diz Só nada. é fit, né? Academia. Quando a gente foi pra Alessandro, a gente teve um número do Rodrigo que me assustou. Ele falou que 22% de todos os frequentantes dele, da Alessandro, não faziam academia. Eles iam pra ficar num botequinho que tinha na frente pra socializar. Na época ele te abriu os números? Faturamento, lucro Abriu. e tudo? Abriu. Era uma academia que eu tô te falando que faturava uma média de 1,5, 1,6 mês. 1,5, 1,6 milhões bruto mês. E qual que era a margem de lucro? Cara, a margem dele ele tinha passado pra gente que era algo em torno, que variava muito Claro. isso por conta de pessoas e etc e tal. Mas aí ficaria algo entre 25% a 18%. 25 a 18% Muito em cima bom. desse valor é excelente. Falei, cara, um negócio muito bom. É. Só E fazer a conta aí, gente, tá? 1,5 milhão, faz aí 25, 18%, você já vai saber quanto que é o lucro líquido. Exato. A última linha. E isso, por exemplo, o que mais matava ele, que ele falava pra gente, era aluguel, né? Porque aluguel em São Paulo, naquela região, na época, se eu não me engano, acho que ele pagava 300 e pouco de aluguel, mês. Era tipo assim, é muito. Algo. E aí, por exemplo, isso como era algo que matava muito ele, a gente falou, cara, vamos trazer isso pra dentro da realidade de Campo Grande. O que eu fiz? Falei, cara, processos, Léo, deixa comigo, que eu vou criar. Tudo o que Campo Grande faz errado, a gente vai fazer certo. É suja, eu vou criar processo pra nunca deixar suja. Tem mau atendimento, vou criar processo para nunca criar um mau atendimento. A recepção nunca é bem. O cliente nunca é bem recebido em uma recepção, vou criar processo. Porque eu trouxe essa estiga de. Cara, eu fui muito bem atendido lá. O mínimo que eu quero oferecer é isso. Falei, e agora a parte estrutural, vamos decidir isso junto como que a gente vai conseguir trazer. Porque na época dele era um investimento de quase 11 milhões que ele tinha lá dentro. Eu falei, cara, nisso a gente não vai conseguir chegar, mas vamos chegar mais próximo disso. E aí, Felipe, se você falar pra mim se a gente se preparou pra questão financeira, eu estaria mentindo pra você. É por isso que eu falo, por isso que hoje eu sou muito temente a Deus.
Porque ele foi fazendo acontecer. Você pisou e o mar abriu. Mas o mar não abriu onde pisar, né? Cara, Eu vou entrando. foi acontecendo. Foi acontecendo. O mais caro hoje dentro de uma academia são a parte de equipamentos. Uhum. Algo que a gente gasta em torno de 2 milhões, 1,5 milhão, mais ou menos. Foi mais ou menos o que a gente gastou dentro da Elysée de equipamentos. 2 milhões uns quebradinhos. E dentro disso, a gente falou, cara, a gente vai ter essa grana pra aportar, velho. E aí a gente já tinha feito, nessa época, pedidos de uns equipamentos de uma Quando importadora. vocês foram pra Alessandra. Não, a gente já tinha feito pedido de equipamento. E é só que a gente fez de uma importadora. Uhum. E esse negócio deu errado. Você falou, graças a Deus. Mas não dei graças a Deus, porque Não. foi um golpe que eu tomei. Quando deu errado que você tinha mandado dinheiro. Cara, a gente já tinha mandado de alavancada. Cara, a gente perdeu uns 300 mil reais nesse negócio. Tipo assim, depois a gente perdeu 300 porque a gente teve que, pra não sujar nome, a gente teve que dar mais dinheiro. Mas de cara a gente tinha startado nos 140 mil que a gente tinha pagado já. E aí esse cara falou que a empresa dele faliu na pandemia, não tinha o que fazer e não ia ter equipamento. Eu olhei pro meu sócio e falei, velho, fudeu. Fudeu, da onde que a gente vai arrumar dinheiro pra aportar? Interessante que o sonho, o projeto, parece assim, tá dando certo. De repente, tá dando, agora vai. Exatamente. E aí dentro disso, eu acabei mostrando pra ele, eu falei, cara, não tem mais pra onde a gente ir, irmão. Não tem de onde ganhar, captar mais dinheiro. Meu sócio já tinha vendido todos os animais dele. Eu já tinha vendido todos os carros que eu tinha, tudo. Não tinha mais nada. Tava andando de a pé. Meu sócio também tava andando com um carro mais simples, que ele vendeu o carro, vendeu o cavalo, vendeu tudo pra gente conquistar algo. Você sabe que eu acho isso lindo, cara. Porque é fácil, né? O que sobra, mas o all-in, né? Fala, ó, quanto vocês vão botar? Vou botar o all-in, deixa eu tirar meu terno aqui também. Deixa eu tirar isso aqui, É o que eu vou tenho. tirar o celular e tal. É isso. E foi eu e ele. Foi eu e ele. O que a gente tinha pra vender, a gente vendeu. Só que chegou nesse ponto que daí a gente conseguiu estruturar pra gente abrir algo parecido com o Alessandro. Só que na hora que chegou desse golpe, falei, velho, não tem de onde tirar. Vocês já estavam começando, quando recebeu o golpe, construindo ou não? Já tava com o BTS rodando. Esse BTS da Elysée agora, né? O BTS da Elysée. Atual. Vamos falar um pouquinho dele, porque é interessante essa questão do BTS. Foi o mesmo investidor? Foi o mesmo. O mesmo. Foi o mesmo. E aí, só que vocês mudaram o número. Mudou o número porque o investimento passou a ser muito maior. E aí pra gente não fecharia a conta. Quanto que era a previsão de gastar A previsão de gasto em obra era 2 milhões e 700 no prédio. no prédio? No final ficou em 4,600. Sem equipamento. Não, de prédio eu tô falando. De prédio. De prédio. E ele que bancou? Ou não? Vocês Foi. tiveram que pagar a diferença? Não, foi ele. Mas pra ele fez sentido? Assim, não. Porque uma coisa, depois que foi o negócio fluindo, né? Fez sentido por conta do tempo Tinha garantia de também. extensão de contrato. Entendi. É um contrato de 15 anos. Faça chuva, faça sol, tem que estar lá 15 anos. E tem garantia, né? Pra quem tem de BTS também não é um negócio de fio do bigode. Não. Você tem que botar imóveis, tem que botar em garantia. Teve. Só que, como eu te falei, a família do meu sócio ela é estruturada. Lastro pra conseguir colocar Então, realmente tem garantias. E aí vocês conseguiram fazer uma negociação de percentual menor. Exatamente, porque senão a gente ia pagar 47 de aluguel, né? É, exatamente. E aí não ia fechar a conta pra gente. Mais IPTU. Exatamente. Mais essa questão. Aí a gente fechou com 0,7. Aí a gente acabou, na verdade, assumindo algumas partes de, por exemplo, revestimentos do prédio, foi a gente que acabou fazendo. Então a gente acabou assumindo algumas coisas, porque a gente era amigo, então a gente sempre foi fazendo um negócio ali, ó, te ajudo nisso, você me ajuda nisso. Ele ou vocês se assustaram com o valor da obra, ou não? Em algum momento? Ele chega pra vocês e falou, gente, tá gastando muito. Ele, porque ele já é engenheiro, né? Então ele já tinha expectativa de gastar X, mas tinha uma margem. Passou por conta da pandemia, que subiu ferro, subiu isso, subiu aquilo, subiu tudo. E ele tinha liquidez pra, na época. O pai dele. O pai dele. O pai dele teria. E aí foi exatamente a ajuda que a gente teve também do pai do Leonardo, que ele viu que o nosso sonho ia acabar, ele falou, não, vou ajudar vocês. Aí o pai dele aportou pra gente comprar novos equipamentos. Aí na parte de equipamentos que exatamente. Aí a gente acabou construindo a Elysée. E aí... Quanto tempo doeu a de Elysée? De projeto, 3 anos antes de abrir. De projeto. Quando você fala projeto... Desde a primeira conversa do meu sócio... Até abrir... Até abrir 3 anos. O início ali, daquele teste ali e tal, 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. É porque eu rodei 3 meses com ela pronta. Só que eu não tinha inaugurado. Eu rodei ela 3 meses assim. Que aí foram experiências que eu fui tendo e eu fui entendendo sobre gestão. Por quê? Agora, Rafa, falando de investimento, antes da gente
iniciar a abertura, porque eu sei que na abertura você fez muitos processos de treinamento com o time. Muito. Foi algo muito intenso. Eu me lembro muito que vocês fizeram muito E foi sobre daí isso. que eu criei os meus cases, o meu know-how. É. Porque eu estudava muito sobre atendimento. Gestão de pessoas, atendimento de excelência, vendas. Agora, nesses 3 anos, a gente tem 2 grandes pools aqui de investimentos que foram feitos na Elisê, em cima desse sonho, desse projeto. Uhum. Aliás, eu imagino que quando os arquitetos trouxeram, vocês falaram uau ou não? Cara, eu, sendo muito sincero, eu chorei quando eu vi o projeto. É. Eu chorei. Você falou, cara. Eu já sou chorão, tá? Mas eu chorei quando eu vi. É meio normal eu chorar, mas ali foi. mas aquele momento foi de coração mesmo. O projeto de BTS de construção, a gente gastou, foi gasto ali quase 5 milhões. Né? Quase, né? O total de construção. De obra. De obra. Quase 5 milhões ali. Aí vocês falaram, cara, mas agora, pra gente ter uma academia desse nível, o que a gente vai ter que colocar lá dentro vai ter que acompanhar esse nível. Exato. Não dá pra eu colocar um equipamento barato. Não dá. Um de segunda linha. Não dá. Eu vou ter que colocar um equipamento premium, eu vou ter que colocar esteira premium, eu vou ter que colocar... Você acha que eu imaginava colocar um lustre de 60 mil reais na minha recepção? É verdade. Você acha que eu imaginaria gastar 60 mil reais num lustre? Mas o que acontece? Você precisa conversar com o seu público. E quando vocês olharam pra dentro, quanto vocês gastaram lá dentro? Você lembra? De equipamento e tudo? Cara, Tem o uns- total deles uns de investimento, não, mas foi uns 4.200. Você fala que a Elisê total foi uns 9 milhões, quase. Sim. Né? Sim. Porque 4.700, 4.200, uns Exato. 9 milhões. É. Vocês quase Mas chegaram... esses 5 do prédio Sim, não foi sim, investimento sim, nosso. Sim, não foi, tô falando... Pra construir o nome independente, Elisê. não tirar do bolso. Aham. Mas a construção ali entre o prédio, entre equipamento, entre tudo. Perfeito. E quando vocês chegaram na linha final, eu acho isso maravilhoso. Eu já trabalhei dentro do My Job com construções e tudo. É chegar na linha final, ler e falar, como é que a gente conseguiu pagar isso? Aconteceu isso? Cara, Você falou, até hoje, da onde eu veio? e meu sócio, eu falo, cara, Como é que a gente colocou esse dinheiro aí? eu não sei de onde que a gente Se eu arrumou. tentar colocar no papel, eu não sei de onde que veio esse número, não. Não, se a gente chegasse com esse número No começo... pra criar, acabou. Acabou ali. Ninguém ia querer. Não, vamos nem pensar nisso. Tá louco. Da onde que eu vou arrumar 4 milhões? Não tem como. E vocês fizeram algum financiamento, alguma coisa? Ah, sim, fizemos. Teve FCO, alguma coisa ou não? Não, foi particular mesmo. Os nossos. Financiamento particular e tal, Foi mas particular. não teve nenhum benefício. Como eu te falei, né? O pai dele ajudou muita gente também, né? Então o pai dele acabou ajudando muita gente. A gente foi se virando. Tá. Vendemos o que eu tinha, ele vendeu o que ele tinha, a família ajudou, pegamos dinheiro em banco e foi De indo. tudo. É isso que você falou, vendeu carro e tal. Todo mundo depositou num sonho. Num sonho. Falou, vamos acreditar nesse sonho. Agora falando sobre definição de ticket. Certo. Hoje, eu sempre digo, e essa é a minha percepção, eu não acho a Elisê uma academia cara quando analisa preço e não quando a gente analisa tudo aquilo que ela oferece, Perfeito. tá? O valor agregado. Certo. Eu sempre digo que se alguém tem um personal e malha numa Smart Fit, numa Blue Fit, se fizer a conta, é basicamente o valor que ele vai gastar na Elisê. Isso, se o cara tem um personal todo dia. Tem gente de personal 3 vezes. Se o cara tem um personal de todo dia, mais uma academia das baratinhas de bairro, a Elisê já é. Já. Então tem uma conta a ser feita ali. Mas essa percepção é a percepção que vocês têm que treinar, instruir, mostrar. Não é um beabá. Porque quando alguém vai ver uma academia, como é que normalmente alguém chega na academia? Oi, tudo bom? Quero me inscrever. Quero dar uma olhada. Como é que é aí? Ah, tal. Não, ele nem entra. Ele olha da recepção e fala... Ah, tá. Quanto que tá? É. Tá, beleza. Como é que faz? E é isso. Não. Agora, antes da gente falar sobre o ticket médio da Elisê, quando você foi lá, na Lessank, quanto que tá o ticket médio lá, você lembra? Cara, o ticket médio deles hoje, a mensalidade mais barata deles é R$ 1.700 e a mais cara deles é R$ 3.700. Uma academia de 1.700 a 3.700 lá em São Paulo. Aham. Quando vocês viram esse ticket, vocês imaginavam ainda que não ia trazer o mesmo ticket, que tinha público em Campo Grande pra isso? Cara, esse foi um dos maiores sustos que eu tinha. Um dos maiores medos que eu tinha. Porque na época a gente trabalhava Porque com... tem que pagar essa conta. porque na época a gente trabalhava com a academia mais cara de Campo Grande, custando 300, 400 reais. Pois é. Eu falei, cara, como que eu vou cobrar R$ 1.000? E aí era uma briga que eu tinha com o marketing, com o sócio, com todo mundo. Eu falo, cara, não vão pagar. Mas isso era um medo interno meu. Lógico. E eu errei. Porque existe público sim pra isso. E a gente só precisa estar no local certo e eu preciso mostrar percepções de valores.
Que é Valor. exatamente o que você falou. Porque, por exemplo, investimento por investimento, Felipe, pode chegar amanhã um cara construir um prédio do lado que vai gastar 20 milhões e ser melhor que o meu. O know-how e a experiência de atendimento que talvez ele tenha não seja a mesma que o meu. Então, é isso, é algo que eu acredito muito. É o que eu criei junto com o meu sócio lá dentro. Então, eu criei um know-how, eu tenho um case, eu sei aonde eu errei, eu sei aonde eu acertei. Então, cada vez é melhorar esses processos. A primeira vez que vocês sentaram Aham. para definir precificação, eu sei Certo. que a Elisê teve uma etapa antes da inauguração dela, que era um valor de pré-inauguração, Perfeito. né? Aliás, eu entrei. O meu número de cadastro de aluno na Elisê é 18, Caraca, essa eu tá? não. Na hora que você coloca lá o Vou, meu nome, vou até puxar essa. ou é 16 ou é 18. Mas Cara, ou é que 16 legal, ou é cara. 18. Então, Você tá indo. cara, Na verdade, você deve estar entre os 10 primeiros clientes, porque o resto o era resto era tipo eu, teste, meu tava sócio, testando. né? Então, o meu cadastro é 18. A maquininha de whey lá, o meu é 90. Então, coloque na sua maquininha dos meus cadastros, um dos primeiros lá. Então, Cara. eu me lembro bem desse momento embrionário. Aham. Nesse momento embrionário, era uma precificação, depois vocês aumentaram, acho que aumentaram uns 300, 400 reais, teve um Aham. aumento. Mas como é que foi pra sentar? Vocês deram um tiro? Vocês deram um chute? Não, Vocês tinham um número dizendo assim, menos que isso é preju? Como é que vocês definiram Não, preço? na verdade, isso a gente já entendia, né? Porque, como eu te falei, depois disso, eu não sou formado em administração nem nada, mas é algo que eu estudei muito. Eu participei de N Mas mentorias. isso no processo de desenvolvimento. Já de desenvolvimento, Tá. eu estudava muito, muito mesmo. Inclusive sobre processos de gestão de pessoas, sobre gestão de vendas, sobre atendimentos de excelência. Eu lia muito sobre isso, além de fazer cursos sobre isso. Porque eu não tinha me desligado ainda trabalhando com os personagens, com aquele time. Eu ainda tinha isso, então, para eu ter a minha renda. Então, tudo que eu ganhava naquilo eu investi em mim. Eu investi em cursos, em mentorias, em tudo, para eu me transformar. Dentro disso, dentro desse processo, eu acabei entendendo algumas coisas. E ali a gente tem que fazer um cálculo, né? Então, todo empresário deve fazer esse cálculo. Quanto que é para quem trabalha com serviço? Quanto que é a média de clientes que você vai atender? Qual que é o ticket médio que você vai cobrar? Qual que é o máximo de pessoas que você consegue colocar ali dentro? Quanto é seu custo fixo? Então, eu vou pegar esses 3 primeiros, somar e dividir pelo meu custo fixo. Chego ao valor determinante de Agora, quanto é o valor mínimo que eu preciso ter. agora, num primeiro momento, porque depois que você já tem uma carteira de clientes, você já tem uma previsibilidade de custo, é mais Perfeito. fácil. Mas no começo você não sabia. Ah, sim. Ah, você tá falando antes de abrir. Tô falando antes de abrir. Ah, Como tá. é que a gente define esse... Quantos clientes... Será que a gente vai abrir e vai vir 50 ou 100? 200 ou 300? Cara, aí foi previsão. Foi Foi previsão. previsão. Foi tipo assim, eu estimo que Entendi. eu tenha tantos X clientes por conta disso. Acho que a Eliseco tinha começado, acho que o ticket era o quê? Uns 700, 800? Não, era menor, era Era menor? 600 reais, eu acho. 600 reais, 600 acho que era mais ou menos 600 isso ali. reais. 600 reais era o pré-abertura. Perfeito. Para o pessoal começar a sentir e Perfeito, tal. perfeito. Né? E eu lembro que vocês tinham um marketing muito legal, vocês começaram exatamente por conta disso. Onde vocês erraram? Aonde que a gente mais errou? Primeiro na precificação. Porque, por exemplo, eu estimei que eu tivesse 300 clientes nos primeiros 3 meses. E isso hoje eu entendo que foi um processo a você ser conquistando. Escadinha, escadinha. As pessoas vão falando bem, as pessoas vão consumindo o seu produto, vão gostando dela. Então, precisava-se ter um número X lá dentro que eu não comecei a ter. Então, eu precifiquei errado. E aí eu precifiquei, a minha maior precificação errada foi no custo fixo. Porque, por exemplo, eu estimava ganhar X de colaboradores, só que daí, por exemplo, eu vi que começou a ter mais gente, eu precisaria ter mais colaborador. A coisa mais cara que existe hoje dentro de uma empresa, por exemplo, para quem trabalha com serviço, é folha. Uhum. Então, por exemplo, minha folha de fim de mês de começo de mês era altíssima. E aí eu falei, cara, não vai pagar as contas nunca desse jeito. Uhum. Então, por exemplo, e aí eu comecei a agregar, mas esse erro da conta existiu financeira, Uhum. mas o maior erro foi que eu comecei eu quero nichar o público A e o público A+. Nesse valor, ainda vinha público B, ainda vinha público C, os Uhum. curiosos, e esse público começou a se misturar. Então eu tinha, todo respeito a todas, mas, por Claro. exemplo, eu tinha menininhas treinando ali, com topzinho, etc e tal, que afastava o meu público real, que é o 35+, que tá ali com o marido treinando, que quer algo mais seleto, Não queria que ir é numa algo mais exclusivo. academia que
que parecesse o marombão no sentido Exato. gritando dentro da Gritando, academia, a exato. menina com roupa muito curta e Curta. vulgar. Essa não era e isso acaba trazendo e atrapalhando o Exato. público. E aí eu comecei a confrontar meu público. E aí nesse confronto foi um dos meus maiores de sucesso. Aí me deu medo de aumentar? Deu, mas era necessário. Então eu preferiria ter 100 clientes com um ticket mais alto do que ter 400. Você tava com um ticket de 600, 700 reais, Uhum. fez a inauguração, me lembro dela, Uhum. e você aumentou dali pra frente Para 750, que eu errei de novo. Que eu deveria ter subido o que pra deveria. 750, foi? Foi 750. Eu errei. Porque Você ainda. aumentou pouco, você aumentou Pouco. 150 ali. Aí E depois de continuou. alguns meses eu tive que aumentar de novo, que daí foi um erro de eu ter aumentado várias vezes num ano só. Só que parecia que todo mês o cliente ia lá, ia lá e ele ia aumentou mais subir. 100 esse mês, Não. aumentou mais 150 esse mês. Não, e a minha intenção nunca é essa, na verdade. A minha intenção é melhorar o serviço ali dentro e para eu melhorar o serviço eu preciso pagar as contas, certo? E para isso eu precisaria de um ticket médio mais alto. Hoje qual tá o ticket médio da Elise ali? 1.250. 1.250 é o ticket 1.250 médio. Tá. Você tem 3 planos mil, maiores? 3.000 a 900. É o plano mais barato. 900 ele sai, na verdade, nos 6 meses, que é uma fidelização, né? Uhum. Ele só é 900 por conta da O cliente antecipação. paga 6 meses e É. ganha uma bonificação, Exatamente. um benefício. Uhum. Esse valor afastou essa galera do B, C que você foi. Foi um processo natural foi um processo natural de troca de clientes. Ao mesmo tempo que saía, entrava o público-alvo. Agora, essa transição de preço que você estabeleceu trouxe um limbo, ou não? Com certeza. Você estava aqui, Com eu certeza. imagino que esses clientela... Faturando XXX, de repente vai lá pra baixo. Mantém esse embaixo, e aí você começa a subir Você de fala- novo em escadinha. Aí te deu medo, você falou, não, vou ter que baixar o preço em algum momento. Você falou, vou ter que baixar o preço de novo. Não, isso eu sempre me mantive forte. Depois que caiu. Não. Porque essa clientela foi embora, Não, mas o preço eu não baixaria. não baixaria. Não, eu poderia diminuir efetivos de custo fixo Vou baixar o para preço. aumentar mais o preço ainda para ser exclusivo e essa pessoa ter tudo que ela precisar ali dentro. Quanto tempo demorou depois que você fez essa mudança de ticket? Isso é muito importante, porque eu percebo muito essa questão de precificação, ela é muito importante. Muito importante, principalmente sobre valor. Com serviço, com produto, principalmente serviço, quando o empresário quer alcançar um público, mas ele tem medo exatamente do que você falou. Se eu aumentar, e se eu não alcançar, e como é que eu vou fazer essa transição? Será que eu aguento? Exatamente como você falou, eu tô aqui com esse público pagando 600, 700 reais. Esse público que paga 600, 700, não paga 1.000. Exatamente, mas aí você já precisa fazer o cálculo dentro da sua cabeça das pessoas que não vão converter para isso. É isso. Você precisa ter esse cálculo. Como que eu vou fazer? Vou perguntar? Não, cara, faz pesquisa de mercado dentro da sua academia fazendo perguntas que vão te levar a entender isso. Eu não preciso, e eu fazia muito isso. Então eu não preciso chegar e falar assim, se eu aumentar tanto, você vai ficar? Uhum. Não. Você fala, cara, e aí, o que você tá achando da experiência? Puta, cara, tô achando a experiência excelente. Cara, e se fosse mais exclusivo ainda, você ia gostar? Puta, eu ia achar mais maravilhoso ainda. Ponto. Hoje vamos falar um pouquinho de time, Time. tá? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Uhum. Você fez um comentário hoje dizendo que você percebeu como a qualidade de atendimento, agora falando do nível São Paulo, São Paulo para Campo Grande é para Campo discrepante. Grande seria discrepante. O quê? Quando você fala isso, você está dizendo do quê, por exemplo? Por exemplo, dentro de uma proatividade de serviço onde um colaborador, qualquer lugar hoje, ele espera você precisar de algo para que ele venha e te dê a solução, para que você venha e peça a solução. Diferenciação de São Paulo. Ele antecipa o seu problema, ele é proativo. Exemplo, vou trazer dentro do âmbito de academia e depois trago num outro âmbito também para o pessoal entender, vou trazer num âmbito de restaurante. Tá bom. Sei lá. Dentro da academia, experiência que eu tive dentro da Alessank. O simples fato de eu estar treinando naquele dia lá e parar por 5 segundos e procurar algo, o colaborador veio e falou, cara, você tá precisando de alguma coisa? Não, eu tô procurando aqui só um pegadorzinho. Qual que é o pegador? Ah, não, é um que é vem aqui que eu vou te mostrar todos aí, o que você quiser, eu vou instalar pra você. Quando você ia ter esse aqui em Campo Grande? Uhum. Nunca. Dentro de um âmbito de restaurante. Vamos lá. Cheguei num restaurante, tô bebendo uma água, certo? Já tô comendo, digamos ali, que já fiz os meus pedidos. Tô comendo, tô bebendo uma água ali e acabou minha água. Aí eu chamo o garçom. O garçom, me vê outra água, por favor. Dentro de um mercado de São Paulo. Na hora que sua água tá chegando no final, ele já tá com a sua água lá, fala, você deseja mais uma água? Isso é verdade. Eu fui em São Paulo esses dias, era restaurante com Michelado. Meu amigo, no meu copo nunca ficou vazio.
Não Na fica. verdade, lá nem me pediram água. Nem perguntaram se eu queria mais uma água. Eles simplesmente abriam mais uma água e colocavam. Chegou uma hora que eu falei, obrigado, não precisa. Porque ele, sim, não podemos deixar o copo dele vazio. Perfeito. É Mas isso. Mas é uma proatividade. Não é, mas é um dos fatores Claro. de proatividade. Fora o fator de padrão. Exemplo, às vezes eu tenho um atendimento, gosto de, não vamos usar o âmbito de restaurante, gosto no Imacai, que é do parceiro nosso, Daniel Favalli. Eu gosto de lá porque o Felipe me atende muito bem, eu adoro o atendimento do Felipe. Mas será que se o Bruno tivesse lá, me atenderia da mesma forma? Esse é o problema. Por quê? Porque isso é falta de padrão, Claro. falta de processo. E isso hoje os empresários custam muito para aprender que isso é importante. Por que que eu vejo? Quando eu comecei a entrar para esse ramo de gestão de empresas, eu comecei a entender que é um mercado escasso que as pessoas precisam e necessitam. Porque o empresário, ele olha, ele fala, cara, eu preciso melhorar o produto, eu preciso melhorar a estrutura, eu preciso melhorar isso, aquilo. E o seu atendimento? Que horas que você vai melhorar isso? Ou você acha que é só contratar uma outra pessoa? Ah, não, essa menina que eu vou contratar ela porque ela é uma boa recepcionista. Tá, e se ela for embora? Acabou. A partir do momento que você tem um procedimento, que chama POP, procedimento operacional padrão, cara, você tem uma cartilha do que? Como aquela pessoa deve agir, como aquela pessoa deve te dar um bom dia, como aquela pessoa deve agir no momento em que você está irritado, como aquela pessoa deve apresentar o produto. Tudo isso é técnica de venda, porque isso faz diferença no final. Porque, por exemplo, vamos dizer, dentro de um local hoje, para eu te encantar e você ver uma percepção de valor, eu preciso passar por um processo onde você entenda o meu produto. E para você entender o meu produto, a obrigação do empresário é fazer com que você tenha a melhor percepção de valor daquilo. E é obrigação, sim, do empresário montar um time. Porque quem faz a empresa não é o empresário, é o seu time. A sua obrigação é montar aquele time. Ah, beleza, mas daí eu vou colocar aquele time para funcionar e aí eu vou deixar aquele time sem dicas, sem padrões ou sem normas. Não, isso precisa existir. E normalmente o que acontece? Eu abro, toco o barco, vamos ver o que acontece. E o nosso cliente, principalmente de Campo Grande, não te dá tempo para você errar e consertar. Tchau. Cara, você teve uma percepção de valor errado na primeira vez, eu fui no restaurante, vou te dar um exemplo, não vou citar nomes, Tá bem. mas abri um restaurante muito bom aqui em Campo Grande. Já até sei qual é, mas tudo bem. Muito bom em Campo Grande. Eu fui lá, o atendimento é péssimo. Eu não volto lá por conta do atendimento. Pode ser que eles tenham melhorado o processo? Pode, mas a percepção, eu tô te falando de mim. Uma percepção de valor é a primeira impressão que fica. Isso serve para vendas, isso serve para atendimento, isso serve para produto, isso serve para negócio, isso serve para tudo. Infelizmente, a primeira impressão que você deixou é a que você vai ser lembrado. Então, por exemplo, eu vejo que nesse lugar, puta investimento de estrutura, puta comida boa. Só que, meu irmão, você precisar pedir, por favor, para alguém te atender, um prato demorar 3 horas para chegar, não faz sentido. Então, o que acontece? Por que você não pega todo esse investimento? Porque, por exemplo, todo mundo que vai investir em algo, você tem um budget X para você investir, certo? Por que você não pega uma fatia desse budget que você está investindo e fala, cara, eu vou gastar 1, 2 meses aqui, vou abrir como se estivesse operacionalizando e fazer aquilo como eu imaginei acontecer na vida real. Porque aquilo que eu imagino, você vai para. Como aconteceu com o Elisê. Eu imaginava uma coisa. Durante 3 meses passando por processos, eu mudei 200 situações ali. Eu falei, não, putz, isso aqui demora. Não, putz, isso aqui, esse cliente não tem isso. Até hoje eu mudo coisas lá dentro. Porque eu começo a ver percepção de valor nos meus clientes. Você, quando você treinou, quando você abriu, você fez uma contratação inicial de mais ou menos quantos funcionários? Cara, Antes pra abrir eles. 40. 40 funcionários, bastante. 40. Com estagiários e funcionários. 40. Desses 40, seria para quais funções lá dentro? Atribuições assim? X Vamos lá, pra estagiários, professores, time de vendas. Não, time de vendas eu implementei depois. Estagiários, professores, recepcionistas, coordenadores, gerente, administrativo, RH, limpeza e professores de aulas coletivas. Resumindo, você já começou com a folha. Não, Você inaugurou. Minha primeira sua primeira folha. Minha primeira folha já era quase 80 pau. Você falou, primeiro mês, eu preciso bater aí pelo menos 100 e poucos conto. Exatamente. Né? Exatamente. Com aluguel, com tudo, Exatamente. Você falou, primeiro mês. E pra mim, eu tenho uma coisa dentro do empresário que, cara, eu deixo de pagar as minhas contas pessoais, mas o meu colaborador. Lógico. Não. Isso é imprescindível.
Não. Isso é imprescindível. Isso não é medo de trabalhista, tá? Isso Não, é isso é princípio. caráter do que eu sei que aquela pessoa se doa por mim. Não, isso é princípio. Isso é É. princípio. Você sabe que você falou que contratou 40. Houve um treinamento antes de Sim, abrir? Como é esses que foi? treinamentos- Porque eu sei que quando abriu você já tava. Você Sim. continuou fazendo treinamentos, mas Sim. pensando agora antes Esses da abertura. treinamentos, eles foram desenvolvidos junto comigo e com uma outra pessoa, que ela é focada exatamente em treinamentos. E aí eu vi, por exemplo, cara, o que essa pessoa tá fazendo é mais ou menos o que eu imaginava, só que eu nunca parei para pensar em como fazer isso. Mas me dá um exemplo, por exemplo, pensando em Elisê, de algo que você acha que ninguém faz, que na Elisê é instrução que seja feito, mas que ninguém às vezes percebe. Eu tenho algumas coisas que eu acho, mas. Primeiro ponto, que academia hoje tem um procedimento operacional padrão? POP. Ou seja, eu tenho certeza que você frequenta lá. Todas as vezes que você entrou dentro da minha recepção, eu tenho certeza que todas as minhas recepcionistas se levantaram. É verdade. Eu tenho certeza que todas as recepcionistas, depois da sua primeira semana, te chamam pelo nome. É verdade. Então, tudo isso é processo, isso não depende delas. O próximo que entrar, eu vou treinar para ser do mesmo jeito. Qual que é o grande diferencial que eu faço e vejo aqui dentro que outras pessoas erram? Eu treino as minhas equipes. Rafa, como é treinar? Criando procedimentos operacionais padrões, que é, por exemplo, eu vivenciar. Eu ser o cliente oculto, chegar e falar, ah, beleza, ela faz isso desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tá, mas se ela fizesse desse jeito, desse Você jeito, mandou desse uns jeito... clientes ocultos lá pra. Eu tinha até há poucos tempos atrás. É. Eu costumo ter, eu gosto. Vai lá, entra Gosto lá porque pra ver como é na que vai minha ser. frente e você... é uma coisa. Claro. Só que quando eu não tô lá. É. Então eu preciso Será que saber se levanta? aquilo tá funcionando. Quando você chegar, é lógico que levanta. Exatamente. Né? E dentro das outras empresas que eu faço também esse trabalho de gestão, eu jogo clientes ocultos. Porque, tipo assim, as pessoas já me conhecem passando treinamento. Então, por exemplo, se eu tô lá, elas vão lembrar de tudo que eu falei e vão fazer bonitinho. E quando eu não tô lá, que é o que interessa? Lógico. Porque pra mim o que eu presto é uma consultoria dentro da minha empresa. Ela é minha empresa, eu não preciso estar lá 100% do tempo. Certo? Lógico. Então ela precisa rodar comigo ou sem mim. E aí, dentro disso, a gente cria primeiro um processo de POP, que é o procedimento operacional padrão para cada função. Então a recepcionista sabe como dar bom dia, como ela deve agir, o professor sabe qual exercício usar, como falar, como se despedir, como saudar aquele cliente no início do trabalho dele. Segundo ponto, mapa hierárquico. Todo mundo precisa saber sua função e todo mundo precisa saber até onde ir. Deu errado, tá? Quem eu recorro? Ah, isso é função minha ou isso é função sua? Isso precisa ser claro. Porque por empresário pode falar, cara, isso é bobeira. Ele sabe que o gerente faz isso, aquilo. Será que isso é claro na cabeça do seu colaborador? Será que ele pensa como você? Porque se ele pensasse como você, ele era um empresário. Perfeito? Dentro disso, fora depois que a gente constrói a parte teórica, mapa e POPs, aí a gente entra no processo de treinamento. Beleza, eu sei como funciona. Agora vamos fazer isso na prática. Então vamos lá. O que é um atendimento de excelência? Módulo 1. Todo mundo já está sabendo como é. Como funciona na prática dentro da empresa? Módulo 2. Como eu melhoro isso e como eu implemento as minhas ideias aqui dentro? Módulo 3. Você botou tudo no papel? Eu tenho tudo no meu papel. Tudo. Cada linha. Cada palavra que é falada lá dentro fui eu junto com meus sócios que a gente criou. E o time precisa dar um termo de ciência, de que eles têm ciência disso? Sabe qual que é? Tem duas coisas antes de eu chegar aí, para te responder, que são muito legais. Que a gente instalou há pouco tempo. Você já deve ter ouvido falar sobre gestão de OKR. De OKR, É o Objetivo Key Results. não tinha ouvido. Isso é um método de gestão que é usado pelo Google, pelo Facebook. Dificilmente empresas de Campo Grande usam. Só que quem que usa hoje? Ministério Público, que um dos meus melhores amigos faz parte dessa parte de gestão de OKR. Inclusive, ele é certificado pela Inglaterra, que é quem dá esse certificado, que pode passar treinamentos de OKR. E eu aprendi tudo com ele. Então, qual que é a jogo da OKR? Você tem um objetivo e você precisa de pequenos resultados chaves para chegar até aquele objetivo. Dá um exemplo. Vamos lá. Rafael, qual que é o objetivo maior? Qual que é o objetivo da Elisê? Ah, o objetivo da Elisê é proporcionar uma melhor saúde para a população de Campo Grande com o maior conforto e luxo possível. Esse é o objetivo. Como eu chego até esse objetivo? Ah, eu preciso faturar X por mês para pagar a folha. É uma meta que a gente fala, né? Aí eu, por exemplo, eu preciso de X colaboradores para atender tantas pessoas. Preciso de X isso. Aí eu desenhei essa primeira base de linha. Primeiro objetivo, objetivos secundários para chegar até lá. As próximas linhas, não sou eu que crio. Eu faço uma reunião com meu time cria. Tá, pessoal, ó, eu preciso faturar 300. Como a gente vai fazer isso?
Ah, eu preciso fazer 80 ligações por dia, eu preciso ter uma taxa de conversão de disso, E aí disso, você vai. disso. Só que aí você não vai conversar com todo o time, porque tem time que é irrelevante. Você vai conversar com o time específico disso. Não, eu falo com o time desse objetivo. Claro. Só que eu crio um objetivo para cada time. Uhum. Então eu crio um objetivo pro time de estagiários, de musculação, disso, daquilo, Eu outro. preciso que o banheiro seja sempre limpo. Eu chamo Perfeito. de Como limpeza eu e falo, faço como é que a isso? gente faz pro time ficar sempre limpo? E aí, o que O banheiro ficar acontece? Eu criei esses objetivos e eles se sentem pertencentes, porque quem vai fazer eu chegar no objetivo que eu quero, eles que vão dar a ideia. Obviamente, eu vou ser como maestro ali e falar, cara, eu acho que talvez essa ideia não seja tão boa. O que serve a gente fazer isso? E aí, isso é gestão. Isso é gestão. Uhum. Beleza, feito isso, a gente criou todo o mapa, todo o fluxograma do que tem que ser feito. Aí a gente tem reuniões de check-in que a gente fala. Toda segunda-feira, eu entro para dentro da equipe e a gente fala dos 3 P's. Qual que foi o progresso da meta que você mesmo criou? Ah, Rafa, este mês, essa semana a gente conseguiu entrar em contato só com 60. Aí o segundo P, qual que foi o problema? Ah, me faltou tempo. Terceiro P, qual que é o planejamento? Ah, o planejamento é entrar com 120 porque eu entrei em contato só com 60. Beleza, anotado. Próximo, reunião que dura 5 minutos. Reunião boa, reunião que dura 5 minutos. Passou de 30 minutos, você tá sendo improdutivo. Ninguém tá absorvendo mais nada do que você tá falando. Então, reunião de 5 minutos, é reunião de check-in que eu falo. Chega ao seu objetivo. Ah, mas eu queria contar pra você que o professor fala, cara, isso é outro momento. Nossa reunião hoje é de check-in. Depois, se você quiser chegar pra falar o seu problema, eu vou te ouvir. Mas num outro momento. Nesse momento é check-in. Chamo um por um na minha sala. Check-in. Tanto. Chega no final das contas, o objetivo master que eu queria começa a acontecer. E qual o momento que você começou a perceber? Porque você já trocou time. Porra. Porque também isso é lindo, né? A teoria é linda e eu acho que funciona. Sim. Mas precisa de uma colaboração mútua também. Sim, com certeza. Mas aí o que acontece? O que é o grande segredo? Porque o cara, você acabou de falar de Campo Grande, o cara já tá no terceiro. O cara já trabalhou na academia. Certo. Ele já trabalhou com desempregos. Ele já trabalhou de RH. Ele falou, cara, nunca isso me foi cobrado. Eu não gostei, não quero, não funciona, não trabalho desse O jeito. KR serve exatamente para isso, para tirar as laranjas podres do seu time. Exatamente para isso serve, porque só tá ali dentro quem tá alinhado com o seu propósito. E se esse cara não tá alinhado com o meu propósito, eu quero ele fora. Eu não quero ele dentro. Ah, mas ele é um puta personal. Obrigado, mas dentro da minha empresa ele não vai servir. É o que você E resolve você querer. demora pra dispensar se precisar? Nossa senhora do Você céu. tenta jogar pra esquerda, Cara, direita, na ou minha- você demora pra contratar e demite Tem rápido? problema, Como tem é que problema é? nenhum. Deu problema, obrigado. Tô jogando pro mercado de trabalho. Falei, meu amigo, ó, mercado de trabalho você vai ser muito bom pro mercado de trabalho. As minhas indicações pra você são as melhores, mas pra gente não tá fazendo sentido. Acabou. Não tem problema nenhum de jogar ninguém pro mercado de trabalho. Sabe por quê? Mas você demora pra jogar de Pro volta? mercado de trabalho. É. Você tenta ajeitar pela Não, com esquerda, pela certeza. direita. Só que assim, eu Tentar manter. tenho 3 tempos. É. Eu chamo pra primeira conversa, eu mostro que ele errou. A segunda conversa, eu falo, aí eu já sou sincero, brother. É o seguinte, eu tentei fazer isso com você, você tá fazendo dessa maneira, eu quero que você faça dessa. Aí eu vou pra terceira e última. Brother, é o seguinte, eu te pedi, te ensinei e você não fez. Próxima vez que eu te chamar na minha sala, você não vai ter surpresa. Você já sabe o que vai acontecer. Acabou. E é isso. É ele que quer. Se ele quiser seguir esse mesmo caminho, ele sabe o que vai acontecer. E muitos desses aí falam, tô saindo já, né? É, Antes de não, encerrar, antes antes disso de chamar acontecer. na próxima. Mas ele já assim, sabe que ele não pessoas vai boas, eu tento Manter. treinar, porque assim, tem 2 viés. Primeiro viés, cara, às vezes você vai treinar um cara e ele vai ser um excelente colaborador dali pra frente na sua empresa. Só que esse cara, ele precisa só ter uma coisa. O cara que eu invisto nele é o cara que eu vejo propósito. Seu propósito é estar comigo, eu vou conseguir, porque, por exemplo, eu gosto de saber do sonho de todos os meus colaboradores. Eu posso te ajudar de alguma maneira. Sei lá, você ter filho, arrumar um casamento, melhorar sua vida financeira, ter uma empresa. De alguma maneira eu vou te ajudar. Se eu não vejo que tem propósito alinhado, nem insisto. Rafa, e vamos falar que hoje a Elisê tá com quanto tempo já? 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Você já me falou que você já percebeu muitas mudanças que aconteceram no primeiro momento, Sim. aconteceram no segundo. E hoje, qual o futuro da Elisê? O que você pensa, assim? Cara, Fala pra então, mim. de futuro. Porque é embrionário. 2 anos pra uma empresa aí, pro pessoal, é um bebezinho. Sim, muito, muito. Né? Hoje, Só que, por hoje, exemplo, dentro hoje a do Elisê tá com processo- quantos alunos já? 370 e uns quebradinhos. Até ontem, Sendo- 373. Sendo que nós estamos falando, pra quem quiser saber aqui, ó, nós estamos em agosto de... Não sei quando vai ouvir isso, né? Exato. Nós estamos em agosto de 2024. Exato. 370. Nessa unidade Campo Grande, que existe hoje, 400. é 400. 400. Você tá quase No limbo. Tanto é que por isso que a gente fez um plano maior que chama Summit,
que é pra mim tentar que essas próximas 20 pessoas sejam só desse Summit, porque daí acabou. Que é um plano altamente exclusivo. Cabe outro em Campo Grande? Cabe expansão da atual LZ? Não cabe. Não, dentro de Campo Grande não. Você acha que pelo público, assim, é Não. isso? Não, não cabe. E aí, dá fora? Fora Mato Grosso do Sul, Fora, Dourados, eu já da... tenho 3 propostas que eu posso até falar, porque já são propostas abertas. Que uma é pra gente abrir São Paulo, São Paulo. com o Felipe Tito. E Uhum. aí, só que dentro de São Paulo, o que a gente tá vendo com o Felipe, o embate que a gente tem hoje é o aluguel, muito alto. Então, assim. Já disse o aluguel da Alessandra aí que não é brincadeira. E aí, E você precisa de espaço, né? eu tenho mercado lá dentro, né? Pra trabalhar junto com a Alessandra, porque eu já tenho uma academia que ela é minha concorrente direta. Campo Grande, Não basicamente, é o nado de na braçada. Por quê? Eu não tenho concorrente. Ah, mas Rafa, a academia tal é boa. Tá tudo bem, ela é boa não, mesmo. não. Só que o meu nicho é outro. Então, por exemplo, eu não tenho concorrente dentro de Campo Grande. São Paulo eu já teria. Uhum. Outra, que a gente teve uma visita aqui frequentemente do Gustavo Lima, aqui na academia. E ele se propôs a gente abrir uma em Goiânia com ele também. Uhum. E é a que tá mais próxima de acontecer, na verdade. E Você essa sabe que a minha esposa tava na esteira, fazendo essa observação. Ela tava lá na esteira, Aham. de repente ela fala, amor, olha quem tá na bicicleta aqui do meu lado. Só tava ela e ele dentro da... Você tá brincando? Aham. É, Ela filmou, tava o Gustavo Lima lá na bicicleta aqui, e É. o segurança na porta, Tava, porque foi bem aham. no horário de tarde, assim, aquele Aham, horário foi. de academia vazia, Foi, né? foi. E aí ela falou, olha quem tá do meu lado. Ela falou, que coisa louca, né? Só na LZ mesmo pra ter isso. E aí isso me deixa muito feliz, porque são pessoas, eu não tô nem falando só dos dois, Claro. mas que já viajaram o mundo, já conheceram um mundo de academias, porque são pessoas da área ligadas à área fitness. E eu tenho, por exemplo, um dos nossos parceiros lá dentro, que é dono da 067 Vinhos, que é o Alan, ele também Muito já amigo. viajou o mundo. É, o Alan, Inclusive, ele entendi. tem negócios em Dubai. E esses negócios dele, tipo, ele fala, cara, eu nunca vi nada igual vocês têm. Nunca vi. Então isso é algo que me deixa muito feliz. Você falou de São Paulo, Goiânia e outro? São Paulo, Goiânia, e a gente já teve proposta para abrir em Rio Branco. Mas Rio Branco, essa já Acre. mas essa já foi cancelada. Não deu game no Aham. mercado. Não deu. E hoje você acredita que essas propostas que estão avançando, se forem avançar ou não, porque a gente não sabe, né, o play do negociação, é algo de longo prazo ou é algo de médio prazo? Não, é algo de longo prazo. Longo prazo. Tanto é que a gente, na verdade, a gente está trabalhando equity. É o que a gente está trabalhando lá dentro. Então, Uhum. por exemplo, a gente gastou 4 Uhum. e pouco, colocando aí com capital de giro, quase 5 para abrir. Uhum. E a gente já tá falando num valuation que isso foi auditado. A Tá. empresa ela já é auditada. Tá. É uma empresa que foi auditada, então não é números irreais. A gente já tem um valuation de 12 milhões e 900. É o que vale a empresa hoje. A perspectiva, você pode dizer a perspectiva de faturamento anual? Foi por EBITDA. Você fez por EBITDA. Por EBITDA. Uhum. Foi por EBITDA que a gente fez. E hoje Múltiplos de EBITDA. a perspectiva que você falou, agora falando de LZ, tendo em vista que você já me falou de valuation, de equity, é em algum momento abrir rodada ou não necessariamente? Sim, a abrir gente rodada já de tem negócios? uma intenção já de abrir uma rodada de pool de investimentos para que a gente melhore a unidade daqui e para que a gente crie mais capital para essas próximas unidades também. Então a gente Legal. vai abrir sim pool de investimentos. Só que essas pessoas que eu te citei, elas entram para como se fosse uma unidade de lá, não para o pool LZ. Entendi. Você tá falando, mas a LZ, nessas aí, você estaria falando de licenciamento de marca ou de franquia? Licenciamento de marca, franquia não cabe para LZ. Não cabe? Não cabe. Conseguir fazer uma padronização? Não, a padronização Não, padronização tem que ter, A logicamente. padronização cabe, só que eu depender de um negócio altamente exclusivo, depender dos outros sócios cobrarem o que eu cobraria, não dá. Eu sempre vou ser o gestor da LZ. Rafa, pra gente ir caminhando ao fim, eu sei que você, saindo um pouquinho da LZ, Certo? porque você criou uma operação que você hoje está como gestor, né? Gestor de Você está outras como empresas. administrador Uhum. dali da LZ, Aham. mas isso gerou outras atividades, outros públicos. Eu falo agora da pessoa Rafael. Sim, A gente já ali pra conversou um mim pouquinho de uma que porta, foi ali uma foi escola. Ali para mim foi uma porta de grandes negócios, porque fora a LZ hoje, eu tenho uma administradora de condomínios junto com o meu sócio, que a gente administra os damas, que é a Tanto que tem uma LZ em Undama, não tem? tem no 2. E Dama a gente 2 em já Campo tá Grande. em conversa para pegar o 1 também. Então a gente tem uma administradora do 1 e o terra do Golf, que a gente tá em negociação. Mas peraí, peraí, desculpa. Mas de onde surgiu esse negócio de administração de condomínio? Administração de condomínio da área de assessoria esportiva.
Ah, De assessoria esportiva, não é do condomínio em si. Tudo que fala sobre esportes dentro do condomínio, a a área, gente assessora. você fala área de academias, área de lazer, tudo isso você... Exatamente, porque daí a gente consegue levar um atendimento premium lá pra dentro, que é basicamente o que a gente Super replica legal aqui isso, dentro. pô. Então a gente tem um budget por mês que a gente recebe dos condomínios. Mas isso aguenta qualquer condomínio? Ou você acha De que não, luxo. tem que ser premium? Tem que ser de luxo. E quantos condomínios de luxo assim você acha que tem em Campo Grande? Falando agora aqui Tem um mercado muito bom aí. a gente tem os A gente tem Alphavilles, 4 Alphavilles, a gente tem 4 Damas, a gente tem Terras do Golfe e tem um Hectare saindo agora, né? Dourados. Hectare Dourados ou tá Não, aqui? o Hectare tá vindo pra cá. O de Dourados tá vindo pra cá. Tá. Que aí vai ser o maior de Campo Grande. Aí a gente tá falando aí de um pool aí de 12, mais ou menos, né? De 12. 12 Não, condomínios. e é um faturamento que seria muito bom. E hoje, como é que foi essa ideia dessa gestão? Foi um sócio... É com o Leonardo? Não, não é com outros. O Leonardo é meu sócio, mas eu sou um mentor disso, então, o fundador disso. Então, realmente, todo o desenho dessa operação fui eu que fiz. E como é que expande isso aí? Conta pra mim. É mostrando e vendendo? Na ou... verdade, são fazendo reuniões em times comerciais junto com gestores dos síndicos dos condomínios. E aí eu crio times, esses times são treinados dentro da minha academia e levo pra lá e eles passam em prestação Mas de vamos serviço. pensar Dama 2, por exemplo. Certo. Pensando como era antes e como se tornou depois. Mudou muito? Dentro do condomínio, essa parte esportiva, como era a academia, como sim, era... sim, porque basicamente a gente dá um atendimento com mais atenção, a gente tem mais professores para atendimento da sala, a gente cria as novas aulas, a gente cria competições dentro do condomínio, a gente cuida de aula de vôlei, futebol, então tudo que a gente tiver oportunidade para ter em esportes ali dentro, a gente acaba cuidando. Você tá buscando criar um ecossistema, parece, né? Para Algo Elisê, sim. de Elisê, Para né? Elisê, sim. Para Elisê, sim. Em breve, ainda não é lançado, ainda não é oficial, mas a gente já tem um projeto de criar também a Elisê Wear, que é uma parte de roupas fitness também. Super massa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se às vezes é uma regulamentação, eu que desconheço. Por que que não tem whey, essas coisas todas das academias Elisê, etc. Exatamente. Roupa, Na verdade, eu vou suplemento, ser tudo muito sincero isso. para você. Tudo isso é um ecossistema que está Tá no no meu radar. hall para criar. Só que cada item desse, as pessoas pensam que são simples, Que é mas só não abrir um é. espaço ali e colocar. Não é. É algo que tem que ser estudado porque ele tem que conversar com a minha marca. Porque Uhum. senão eu queimo a minha marca. Por exemplo, digamos que eu lanço um whey e as pessoas começam a passar mal com esse whey. Elas vão associar o whey com a academia. E aí isso Entendi. pode me... Por exemplo, o meu valuation, que era 12, ele passa a ser 8. Porque aí você queima a marca. Exato. E isso eu tenho muito cuidado. Então, por exemplo, eu tenho N ideias para abrir coisas. Me falta tempo para terminar tudo, para eu terminar esse ecossistema. Entendeu? Tempo e know-how. Porque, por exemplo, eu tenho know-how de gestão. Gestão em academias, em gestão em empresas, eu tenho. Eu tenho muito know-how. Só que, por exemplo, eu pego, por exemplo, uma questão de suplementação, que aí eu preciso de parte de farmacos, tributações, licenças que eu preciso ter. Isso é um know-how que eu vou precisar adquirir, eu vou precisar estudar, então vai me tomar tempo. Então, será que isso vai valer a pena agora, nesse momento? Na minha conta que eu faço hoje, não. Então, na hora que eu tiver com algumas empresas consolidadas, São Paulo, Goiânia, tá tudo rodando bem nos condomínios, qual que é o próximo passo? Beleza, eu tenho esse âmbito para ir, eu tenho esse âmbito para ir. Por isso que o nosso valuation é alto. Porque a gente tem muito ramo ainda para conseguir agregar, entendeu? E essa perspectiva de rodar de investimento é algo que vocês pretendem Fazer logo esse ano abrir? ainda. Esse ano ainda. Mas isso para público-privado. Pra Chamar um ou público-privado. outro. Porque tem que ter sintonia também E a em gente quem vai tá. abrir no máximo 20% da empresa. A gente já tem esse número na cabeça. A gente vai abrir no máximo 20% da empresa. Hoje, lucro. Falando em lucro. Vocês têm essa perspectiva de começou a trazer quanto a gente queria? Ou é algo, por exemplo, eu tava conversando, fizemos um podcast com o pessoal do Imacar, eles falaram, olha, nossos primeiros 2 anos deu lucro, mas a gente teve que ficar reaportando tudo na empresa. Com certeza. A gente ainda tá num momento de fazer aportes, com certeza. Mas Exatamente, ele é pra reestruturar. mas ele é um negócio saudável. Entendi. Ele chegou no break-even que a gente fala, né? Pra quem não sabe, break-even é o ponto de equilíbrio. Então, a mesma coisa que eu gasto é a mesma coisa que eu ganho. Que aí eu já consigo... Pra mim, o break-even em 1 ano, que é o que a gente conseguiu fazer, já é um fator inacreditável. E, na verdade, parabenizar o Dani também, porque, na verdade, o break-even ele acontece no 3º ou 5º ano. Por isso que a gente precisa de um caixa hoje para manter as empresas abertas. Porque as empresas elas têm que pensar em equity, elas têm que pensar também no lucro líquido delas no final do mês, mas você precisa ter dinheiro para se manter ali dentro do mercado. Rafa, para os empreendedores que têm nos assistido, né? Tem muita Legal. gente que começa. Eu achei muito legal nossa conversa, porque muitos falam que precisa de dinheiro. Eu acho que precisa até mais coragem, né? Não, é muito mais Porque- coragem. Eu comecei, por exemplo, eu abri essa empresa, tô falando uma empresa de 4.2, na verdade de 12 hoje, né, que é o valuation dela, Aham. com 50 conto no bolso, pô.
50 conto no de bolso. uma pandemia. 50 conto no bolso. Sabe o que eu achei pandemia. legal? De uma ligação É. de uma dona de academia querendo me vender e eu dizendo que eu não tinha dinheiro pra comprar. Só que é o que eu falo para todos os meus colaboradores. E pega essa visão. De verdade mesmo. Seja e tenha a autorresponsabilização da sua vida. Cara, não vou conseguir Foi por causa abrir do essa Ciclano, empresa. Meu Beltrano. irmão, você faz acontecer quando você quer. Não, ninguém para uma pessoa determinada. Ninguém. Isso é papo de coach. Não é. Ninguém. Quando você quer muito alguma coisa, mas não confunda você querer total uma coisa e querer. É. Meu irmão, quando você quer total, você larga tudo, você vende tudo, você faz acontecer, você estuda outra coisa, você dá jeito. Pra tudo você dá jeito. Mas você precisa querer muito. Então não confunda o querer muito com querer. É isso aí. Querer todo mundo quer. Eu não Claro. não quero andar de Ferrari Ué, hoje? viu Quero. a Ferrari branca? Eu queria na hora. Quero. Ué. Mas eu quero muito isso, porque senão eu vendo tudo e ando. É. Mas esse é o meu objetivo final? Não. Esse não. é meu sonho de vida. Esse Não, é meu sonho de vida, Felipe, é construir uma família. Família é o propósito, Qual o que é o projeto. sonho do Rafael? É ter essas empresas, ser milionário? Meu irmão, se Deus quiser tomar tudo isso de mim um dia e ele me der uma família que eu vou acreditar naquilo, que isso vai valer a pena, que ela vai estar comigo, seja qual for a situação, é dele, não é meu. Tudo que eu tenho é dele, não é meu. E quando você fala família, você tá dizendo uma esposa, filhos... Esposa, filho, É isso, é minha família. É isso que te motiva. É o que me move. É eu poder dar pro meu filho tudo que eu não tive quando eu era pequeno. É eu poder dar estrutura pro meu filho que meu filho não teve. E é interessante essa expressão, né? Você dá pro seu filho. Eu tenho certeza que você não tá falando só de dinheiro, né? Cara, isso na verdade, isso é uma coisa muito importante que você falou, porque muitas pessoas falam sobre sucesso. E quando a gente fala sobre uma palavra sucesso, que é uma palavra que virou um pragma já hoje em dia, as pessoas têm o sucesso apenas como ter dinheiro na minha conta, ter o carro tal, morar em tal lugar. O que é sucesso pra você, Felipe? Eu vou te fazer essa pergunta. O que é o sucesso pro Felipe hoje? Sucesso, eu acredito que pra mim é alcançar os propósitos que eu estabeleci, o que é diferente pra cada um, né? Perfeito. No meu caso particularmente, eu já tive essa oportunidade com você e posso dizer pra você que eu já a parte da família, tenho grato, tenho o Beni, tenho a Zoe, 1 ano, 2 anos, tenho a minha esposa, tenho um casamento que vou fazer agora 6 anos de casado. Então, isso pra mim me traz muita alegria e satisfação. Legal. Mas sucesso hoje é buscar entender cada dia qual é o propósito e o desígnio de Deus sobre a minha vida e estar sempre debaixo desse desígnio. Amém. Esse é o e isso tudo aqui, empresa, tudo, são ferramentas, né? O objetivo é chegar lá, o carro é o meio. Perfeito. Esse é o caminho. Eu jamais. Qual que é o que eu diria? Eu vou responder E de pra duas você, meu formas. amigo? Eu vou responder de duas formas a pergunta do que é o sucesso pro Rafael. O sucesso pro Rafael, primordial. Eu chegar às 5 horas da tarde no meu trabalho, ter meu filho na minha sala, poder brincar com ele, poder dar atenção pra minha esposa e jantar com ela. Eu tive sucesso se eu tiver isso. Como eu vou fazer isso é importante pra mim também, porque pra mim a ambição é algo muito importante. Só que se eu tiver chegado do trabalho pra jantar com meu filho numa casa de luxo de 2.000 metros quadrados, onde eu acabei de estacionar minha Porsche ali na garagem, e minha esposa linda e maravilhosa, e a gente foi dormir numa cama super confortável, é sucesso pra mim? É. Claro. E se eu chegar na minha casa, humilde, com o meu filho ali, cheguei de Uno, guardei, beijei minha esposa, jantei com ela, isso é sucesso? Pra mim é igual. É isso. Pra mim é igual. É isso. E essa percepção que você traz é muito interessante, o que mostra com que muitas pessoas estão murmurando naquilo que você hoje me chama de sucesso. O sucesso hoje ele passou. Como que a gente pode falar numa sociedade hoje que vive de um marketing existencial? Então, as pessoas hoje elas gostam, por exemplo, você entra numa rede social hoje, Felipe, você acha sua vida, perdão da palavra, É uma mas bosta. você acha sua vida uma bosta. Porque é comparável Porque a sensação de dopamina que você tem aqui dentro de ver só mulher bonita, só carrão, só viagem massa, você fala, meu irmão, minha mulher não é isso. Meu irmão, eu não tenho esse carro. É isso. Meu irmão, eu nunca fiz essa viagem. Você acha sua vida desinteressante. Mas será que isso tudo aqui é real? Porque as pessoas deixaram de viver o mundo real para viver o mundo virtual. É isso. E a gente deveria parar um pouquinho para racionalizar que, por exemplo, hoje eu deixo uma pessoa cuidando das minhas redes sociais. Porque isso daqui, para mim, as redes sociais, é a maior distração que eu tenho de um dos meus objetivos maiores, que é Deus. E isso aqui me afasta. Por que me afasta? Porque eu só vejo mulher, eu só vejo carro, e aí eu começo a ter desejo em coisas materiais. É isso. E eu não devo ter isso, porque pra mim,
o mundo real é essa conversa, esse papo que eu tô batendo com você hoje, pra mim é o que importa. Agregou algo em minha vida, eu pude contribuir algo pra você na sua vida. E é isso que me trouxe, por exemplo, de criar a RSale, que é a minha questão de gestão de outras empresas. Que hoje eu tomo conta da Vale, hoje eu tomo conta do Instituto FHN, do Instituto Dutra, de várias outras empresas. Dentro disso, a minha intenção é passar um pouco do meu conhecimento para que essas pessoas consigam alavancar junto. Você sabe que eu faço questão, Rafa, e a gente vai já saindo daqui agendar, pra você voltar, porque eu quero fazer um podcast inteiro só sobre gestão. Legal. Eu acho que, não agora falando de uma empresa, mas exatamente dessa gestão e dessa questão, é o que agrega em muitos, e esse estudo que você teve, essa experiência, esses cases, faz um impacto gigantesco. Obrigado, Felipe. Rafa, queria te agradecer demais. Obrigado, Felipe. Foi um prazer gigantesco ter você aqui comigo. Obrigado. Eu tenho certeza que edificou a vida de muitos que têm nos assistido, porque edificou a minha. Poxa, bem? obrigado, Felipe. Então, muito, 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 muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Foi um prazer. Valeu. Obrigado, meu irmão.